ele, que ela virou. Podcast Cinemação 467, eu sou Rafael Arinelli e não subestime as pequenas decisões, elas podem criar diferentes significados durante uma vida. Aqui é o Bruno Passos do Passos Nerds e é com bondade que eu luto. Ótimo, essa foi boa. Eu sou a Gabi Laroca do República do Medo e cada vez mais eu tenho certeza que o melhor universo é onde as pessoas são pedras. Oh. Ótimo. Boa. Eu sou Daniel Cury e a partir de agora, toda vez que eu tiver perdido nas palavras e meio fora do ar, é porque eu tô naquele mundo paralelo e já volto, tá? Então tenha paciência. Tá vivendo outra realidade, né? Alguém me chamou, falou, vem aqui, você precisa ajudar nesse não sei o quê. Aí eu tenho que, sei lá, fazer alguma coisa com os meus dedos de salsicha, né? Muito bem, meus amigos. Estamos aqui reunidos em mais um podcast, né? Dessa vez para falar sobre um filme que explodiu as nossas cabeças, um filme que tem muita coisa para ser falada, surpreendeu muita gente, né? A crítica também tá com um olho muito curioso, né, pra cima desse filme, e a gente vai falar aqui sobre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme novinho aí que chegou, e lembrando você, né, que assim como outros episódios de análise de filme, nós vamos dar spoilers, então se você ainda não viu o filme, você não quer tomar spoiler, pula esse episódio aqui, vai ouvir outro podcast, vai ouvir outros episódios que a gente já colocou no ar aqui, mas toma cuidado porque vai ter spoiler. Agora, se você não se importa com isso, né, aí você fica aqui com a gente porque tem muita coisa legal para falar sobre esse filme que é interessantíssimo. Para nos ajudar nesse papo aqui, temos o prazer de receber novamente aqui nosso querido Bruno Passos, lá do Passos Nerd. Brunão, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cinemação e conta pra gente, né, Brunão, o que é o Passos Nerds? Passos Nerds é a desculpa que arrumei pra falar de cinema, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, boa. Toda vez que vocês me convidam pra cá, pra mim é uma felicidade, que é uma desculpa pra vir aqui e bater papo da coisa que eu tanto amo. E graças a Deus até agora eu só vim pra falar bem de filme. É verdade, é verdade. E, né, pra quem quiser conhecer o trabalho do Brunão, eu já fui lá, o Brunão já veio aqui, a gente faz um intercâmbio aí de convidados, né, Brunão? É demais. Eu tenho meu canal no YouTube. É tudo Passos Nerd, gente. Meu canal no YouTube, Instagram, Twitter, meu TikTok, que é a coisa que mais dá certo. Eu faço umas brincadeiras lá. E eu também entrei nessa de fazer podcast, porque por que não fazer mais coisa? Por que né? não? Tem tempo de sobra? E na falta de um, eu inventei dois. Um que chama Passos em Cena, em que eu falo só de cena, são episódios curtinhos, eu falando de uma cena específica. E a outra que chama de Filme Favorito, em que eu convido alguém pra contar por que tal filme é o filme favorito dele, que foi o podcast que o Rafa participou lá comigo falando de O Rei Leão. Sim, foi demais. E nós temos aqui também uma estreia, né? A Gabi Laroca tá aqui com a gente. E, Gabi, só tenho que agradecer sua presença aqui com a gente, você doar seu tempo, vir aqui conversar. A Gabi veio diretamente lá do República do Medo e nós temos que só agradecer. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por vir aqui, né, debater sobre esse filme e conta pra gente o que é o República do Medo, Gabi. Eu que agradeço, gente, o convite e a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse filme também, que explodiu cabeças, né? O RDM Cast, o República do Medo, é um podcast semanal que sai toda quinta-feira, onde eu, junto com os meus dois colegas de bancada, a gente conversa sobre horror nas suas mais variadas faces, tanto na história quanto na cultura. Então a gente conversa sobre casos reais, sobre filmes, principalmente filmes, séries de TV, livros, a gente lê relatos assustadores de um quadro chamado Em Volta da Fogueira, e a nossa bancada ela é formada por historiadores, então a gente sempre traz esse viés do cinema com a história, ou dos produtos culturais com a história. Que demais, recomendadíssimo também esse canal aí com a Gabi, cara, que demais, olha que papo legal que a gente vai ter aqui, né, um filme interessante com pessoas interessantes, hein, Dani? Porque
O Cinemação é isso. Né? O Cinemação é isso. É um ótimo termo pra definir o Cinemação. Filmes interessantes com pessoas interessantes. Brincadeira, a gente fala de filme ruim também. A gente fala de, né, enfim. Mas a gente sempre traz pessoas interessantes. Então, assim, é filme qualquer coisa com pessoas interessantes e inteligentes. É isso. Muito bem, vamos bater esse papo então sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas logo depois do Panorama. Panorama. Hora da gente dar aquela relembrada, né, pro pessoal de que tem muita coisa bacana aí pra vocês acompanharem aqui dentro do Cinemação, né? Porque não é só podcast que a gente faz. Pra quem não sabe, o Cinemação ele tem muita coisa bacana que tá produzindo, inclusive com vários autores diferentes aí publicando no nosso site. Pois é, para quem não conhece, o Cinemação tem um site, é o nosso portal cinemação.com, e é lá que se concentra a maior parte do nosso conteúdo, né? Tem muita coisa bacana lá, muita explicação, muita informação legal. E aí, se você quiser ir lá visitar cinemação.com, você vai encontrar tudo e mais um pouco que envolve o audiovisual e o cinema. Então vai lá e você vai ver críticas, análises, dicas, explicações, né, sobre produção, trailers e tudo mais. Tem muita coisa bacana por lá. O nosso podcast, que é esse que você está ouvindo, e às vezes você acha que só existia ele, né? Mas na verdade temos o nosso site também. Esse podcast ele está nas principais plataformas de áudio que você encontra aí, que toca o podcast, né? Então se você for no Spotify, a gente tá lá. Aí é só você ir lá no Spotify e seguir a gente lá, que daí você vai poder ouvir todos os episódios. Dentro da Apple Podcast, você também pode assinar e aí você vai ser notificado todas as vezes que chegar um episódio. Agora, você também pode se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar também no Deezer. Todas essas formas são formas que vão ajudar você a acompanhar o nosso podcast sempre em tempo real. Uma coisa importante também aqui é justamente o apoio. A gente sempre vem aqui e lembra você aí que existe uma maneira de você contribuir com o Cinemação se você quiser, né? Então, assim, o Cinemação é uma plataforma independente, autoral, né? Aqui tem várias pessoas bacanas que contribuem, que tem total liberdade para escrever sobre o que acham, sobre o que pensam e tal. E a gente tenta fazer sempre um trabalho para reunir essas mentes e que a gente possa contribuir de alguma forma para a cultura dentro do nosso país. E para fazer isso, você pode contribuir com o Cinemação através de apoios mensais. Então, para você contribuir, basta você acessar o cinemação.com/contribua, é uma das maneiras, e aí você vai encontrar lá todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. E hoje a gente está no PicPay, está no Apoia-se, está no Patreon, está em tudo. É só você ir lá, você vai clicar e vai ser direcionado para a plataforma da sua preferência. A gente tem trabalhado basicamente aí com 3 planos, né? Esses planos são planos ali que a gente vê que cabe no bolso da galera, que ajuda, e além de tudo, vocês também vão receber presentes no final do ano, né? Presentes exclusivos. Então fica esse convite, se você quiser ajudar o Cinemação de uma maneira um pouco mais efetiva ali e tal, é dessa maneira que você pode fazer. Agora, se você quiser também fazer doações pontuais, eu não quero ajudar mensalmente, eu quero fazer uma doação só para dar uma ajuda para vocês agora, depois eu faço outra mais para frente e tal, enfim. Nós temos o Pix do Cinemação. O Pix é o nosso e-mail, que é contato@cinemação.com, e aí você vai colocar o nosso e-mail na chave Pix, vai aparecer o meu nome, e aí você coloca o valor que você quiser ali, e qualquer valor vai ser muito bem-vindo, porque vai ajudar demais a gente a manter a estrutura do Cinemação em pleno funcionamento e sempre atrás de novos conteúdos para vocês. Então vai lá, seja um patrão do Cinemação. E agora aqui no momento de ler comentários das pessoas, eu vou ler um comentário e depois vou fazer um convite para todos vocês. Então fiquem atentos, tá? É cliffhanger que chama isso. É o seguinte, teve um texto publicado no Cinemação que é um texto
chamado A Morte da Fantasia no Cinema Hollywoodiano, um breve panorama do cinema fantástico na filmografia americana do início do século XXI. Tem esse texto longo porque é um texto quase acadêmico mesmo, né? Assim, é acadêmico praticamente. Quem escreveu foi o Thiago Beranger, que acho que é assim que pronunciou o sobrenome dele. O Thiago é um cara que escreve pro Cinema com Crítica, tem também um perfil no Instagram, que é o Quarta Parede.cinema, né? Enfim, e ele pediu para publicar no Cinemação, porque cabia mais por aqui do que na proposta do Instagram dele e na proposta do Cinema com Crítica, né? Onde ele escreve. Claro, a gente ficou super feliz de poder publicar esse texto, e tá lá, né? O texto fala sobre isso, ele faz uma reflexão sobre a fantasia no cinema hollywoodiano, até um paralelo com o RRR, que é aquele filme recente, né, indiano, que chamou bastante a atenção de muita gente, né? E tem um comentário muito legal que o Roberto Rezende fez sobre esse artigo. O comentário do Roberto Rezende diz o seguinte: texto muito bom, mas justificar que o cinema de fantasia foi prejudicado pela visão do Nolan não é correto, até porque ele é um só. O problema é que as irmãs, no caso as irmãs Wachowski, né, e o Shyamalan não se conectam mais com o público, assim como o excelente Michael Mann. E o novo Matrix e Tempo são horríveis, né? Citando os filmes do Shyamalan e da Lana Wachowski. E aí o Thiago respondeu dizendo assim: no texto eu procuro mais descrever um fenômeno do que explicá-lo. O Nolan e o universo da Marvel foram exemplos de representantes dessa linha mais racional e fria que acometeu a fantasia. Certamente não são eles os culpados, muito menos os únicos, né? Então, enfim, um comentário super legal que o Roberto fez no Twitter e o Thiago respondeu no Twitter. Então aqui fica a minha proposta para vocês. Eu sei que às vezes muita gente ouve podcast e não tem tempo de comentar, ouve podcast e acaba não mandando, né, o seu e-mail, o seu comentário. Você pode, a gente quer muito que você mande seu e-mail para contato@cinemação.com, que você comente no site, né, no espaço embaixo do site tem um espaço para fazer comentários longos, se você quiser, mas a gente entende que às vezes na correria as pessoas não mandam seus feedbacks sobre o podcast, e é muito importante, a gente quer muito saber o que você tá achando dos episódios, o que você tá achando das últimas ideias que a gente debateu por aqui. Então, se você quiser usar só o Twitter ou até o Instagram, redes sociais fáceis que quase todo mundo tem, entra lá no twitter.com/cinemação ou no Instagram, que também é @cinemação, tudo cinema, CAO, tudo junto. Entra lá e faz o seu comentário, fala o que você achou do episódio, né? Um comentário breve sobre o que você achou do filme que a gente está discutindo hoje nesse episódio, ou dos filmes que a gente comentou nos anteriores. Pode ser um tweet direto pra gente, não precisa falar de qual podcast é, o que você quiser. Então aqui é o desafio deste episódio aqui, que é para você mandar o seu comentário na rede social, agora assim, ó, pegou o celular e manda falando o que tá achando, se gostou, se não gostou, que a gente quer muito saber a opinião de vocês. Você pode mandar todo o comentário em qualquer lugar ao mesmo tempo, né, Dani? Exatamente, pode mandar em qualquer lugar ao mesmo tempo, de uma vez só, que a gente vai ver. Come on. You may be in grave danger. There's no time to explain. Hold this. Why are you doing this? Pay attention. When we leave this elevator, you can either turn left towards your scheduled audit appointment, or you can turn right and go into the janitor's closet. Why would I go into the janitor? Not now. Chegava aos cinemas no dia 23 de junho de 2022 o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Filme feito com cerca de 25 milhões de dólares, e até o momento o filme já arrecadou mais de 83 milhões de dólares. O filme já se pagou, tá se repagando a repagar. Então, assim, tá com muito dinheiro e tá dando muito certo, né? A crítica também tem olhado para esse filme de uma maneira muito positiva. E aqui a gente acompanha uma sobrecarregada imigrante
imigrante chinesa, Evelyn, que com a sua lavanderia ali à beira do fracasso e seu casamento, né, com o marido em ruínas, ela luta para lidar com tudo, incluindo um relacionamento ruim com seu pai e com a sua filha. E como se não bastasse enfrentar a crise pessoal, a Evelyn ainda precisa se preparar para uma reunião desagradável com uma burocrata impessoal, que é a Deidre, que é uma auditora da Receita Federal que ameaça também, né, acusá-los ali de crime e tudo mais. Então tem um monte de problema que ela precisa resolver. Em meio a tudo isso, uma inexplicável fenda no multiverso se abre e a Evelyn é convocada a partir por uma aventura onde sozinha ela precisa salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível. Só isso que essa mulher precisa resolver, só esse pouquinho de coisa, essa sinopse bem, né, cheia de informação. E a gente vai desvendar um pouco sobre isso também aqui, né, no podcast. Mas antes, a gente tem aqui um filme dirigido pelos Daniels e nós tivemos que trazer um Daniel aqui para falar qual é a ficha técnica desse filme, Daniel. Então, vamos lá. Enfim, eu até quase fiz uma frase do começo falando isso, né? Com diretores com esse nome, né? Óbvio que o filme vai ser bom. Mas enfim, os Daniels, né? Que é o Daniel Kwan, ou Dan Kwan, e o Daniel Scheinert, eles têm muitos curtas, né, juntos. Eles têm muitos clipes, fizeram muitos clipes, assim. E claro, tem alguns clipes e algumas coisas que eles fizeram não em dupla, né? Fizeram cada um sozinho e tal, ou um pouco antes, ou até acho que no meio da carreira aí. Mas eles têm sido, né, ido juntos e tal, e dá pra gente sentir um pouco que é o humor deles, e sentir um pouco como que eles querem fazer filmes, porque sabendo que o filme anterior deles, né, ou o longa anterior deles a esse, é Um Cadáver para Sobreviver, que ficou conhecido na época por ser um dos primeiros filmes que o Daniel Radcliffe fez, depois, né, da saga toda do Harry Potter, na qual ele é um cadáver. Tanto que o termo, o original do filme é Swiss Army Man, porque era um homem canivete suíço, porque o Paul Dano usa o cadáver, que na verdade é o Daniel Radcliffe, como um canivete suíço, né? Pra abrir coisa, pra, sei lá, explodir coisa. O cara é um filme totalmente nonsense mesmo, com esse objetivo. E foi esse o filme que eles fizeram, né? O roteiro também é assinado pelos Daniels, né? Os dois assinam o roteiro, e acho que eles também fizeram, né, o roteiro de Um Cadáver para Sobreviver, então aquela coisa bem de, enfim, diretores independentes, né? Fazendo lá o trabalho deles, né? Autorais. E a gente tem na montagem do filme o Paul Rogers, que é um montador que tem um monte de filme bem pequeno, assim, filmes americanos, os chamados indies, né? Vários, assim. E entre eles tem um filme que chama The Death of Dick Long, que é um filme do Daniel Scheinert. Então ele já é aí parceiro pelo menos de um dos Daniels, né? Na fotografia é o Larkin Seiple, que fez a fotografia de Um Cadáver para Sobreviver, e também fez a fotografia daquele filme que também é meio indie, né? Assim, que tá na Netflix, que acho que é um original Netflix, que se chama Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo, né? Ele fez a fotografia aí desses dois filmes, principalmente, né? São os principais nomes aí do currículo dele. Na trilha sonora, a gente tem uma banda, né, que é a Som Lux, que é uma banda formada por enfim, 3 caras lá, e que estão praticamente no segundo filme como compositores, ou seja, como as pessoas que fizeram a trilha sonora do filme. E aí, se você pesquisar lá filmes com músicas deles, tem um monte, porque muitos filmes já usaram música deles na trilha, né? Mas aí são músicas que eles compuseram como banda, né? Mas é o segundo filme deles aí. Tem tido vários, né? Vários ou músicos de bandas ou bandas inteiras que têm cada vez mais feito a trilha de alguns filmes, o que é interessante, né? Pensar em oposição a esses grandes compositores, né? Tipo, que né, historicamente fazem grandes filmes e tal, né? E no elenco a gente tem a Michelle Yeoh, que você lembra dela do Tigre e do Dragão, do Podres de Ricos e do Shang-Chi recentemente. É uma grande atriz, né, chinesa ou de origem chinesa. Tem também a Stephanie Hsu, que apareceu também com um personagem menor no Shang-Chi e tá na série A Maravilhosa Senhora Maisel. Temos o Ke Huy Quan,
o Ke Huy Quan, ele... todo mundo comentando até, né? Ele tava parado, tava sem trabalhar porque não tinha muita oportunidade de trabalho. Tem alguns filmes que ele participou, não como ator, né? Mas como parte da produção, né? E tal. Mas ele é famoso porque quando ele era pequeno, quando ele era criança, ele fez o Indiana Jones e fez os Goonies, né? Ele é o Data lá dos Goonies. Então muita gente tá surpresa, falando, nossa, é o cara dos Goonies e tal, né? A gente tem também o James Hong, que faz o pai da protagonista, que é da Evelyn, que tem um monte de filme na carreira dele e recentemente ele fez vozes, né, lá no Red, Crescer uma Fera. Ele tá no Blade Runner, inclusive, no Blade Runner original lá, antigão. E temos, claro, a Jamie Lee Curtis, né, icônica, né, desde de filmes de ação, tipo True Lies e principalmente a franquia Halloween, que ela é super famosa e tal. Enfim, dá pra gente discutir aí questões legais de mulheres de mais de 50 anos fazendo cenas de ação, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito. A Jamie Lee Curtis tem esse simbolismo e a Michelle Yeoh também, então o casamento delas aí como se enfrentando, né? É bem interessante também, mas esse é o principal aí da nossa ficha técnica aqui do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Aproveitando a fala do Dani, uma curiosidade, Dani, você mencionou o filme The Death of Dick Long, né? Que é de um dos Daniels, e nesse filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, na cena em que eles acham um cara bigodudo que gosta de BDSM, lembra? Que aliás é o Daniel, o diretor desse filme. O nome que tá na mesa é Richard Long, é uma brincadeira, uma referência ao nome do filme que você mencionou. Legal. Olha aí, olha só que legal. Eles são muito cheios, né, acho que dá pra perceber essa vibe deles, né? Sim. Cheio das piadas internas, piadas, sei lá, sacadas que eles vão aproveitando, né, ao longo dos filmes. Tem uma coisa, só para adicionar um nome nessa ficha técnica que o Dani já bem trouxe aqui pra gente, que é do Andrew Tewitt, que é o sound designer desse filme, né? O cara que foi responsável pelo som do filme, os efeitos sonoros. Eu queria dizer o nome dele porque eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme foi isso. Como tem brincadeira sonora ali no fundo, como eles, né, brincam bastante com isso. Então, é um cara que fez O Homem Invisível, né, aquele filme de 2020, que tinha também bastante de sound design ali, mas ele fez também aquele Brightburn, né, que é o Filho das Trevas, que é como se fosse um super-homem do mal, né? Super-homem do mal. Aquela história, o que seria do super-homem se ele existisse mesmo, ele provavelmente iria odiar a humanidade, né? Ele não ia ser bonzinho. Isso, exatamente. Então ele fez esses filmes que são filmes que têm um sound design muito interessante, e aqui ele volta a fazer esse bom trabalho. Pra gente começar esse papo sobre o filme em si, né? Eu acho que, lógico, a gente tem que começar desde o começo, porque ali é onde tá, né? O primeiro ato do filme é onde a gente conhece os personagens e aí é apresentado pra aventura e tudo mais ali. Mas uma das coisas que eu mais gostei do filme foi o tom irônico, cínico que ele imprime ao longo de todo o longa, assim. Então, inclusive no começo, eu achei muito engraçado a Evelyn falar pra filha, assim, que ela tá tentando fazer uma vida mais simples, mais leve, mas parece que o marido não ajuda e tal. E é tão irônico isso, porque ele é a personificação do simples e leve, né? Só que ela que não enxerga aquilo. E aí depois eles simbolizam isso de novo, quando ela olha pra TV e tem aquele casal dançando na TV e tal, e ela fica encantada com aquilo, e é quase um sonho ali que ela tá olhando, né, pra frente, e exatamente atrás dela, o marido tá dançando com um cliente, e ela tá completamente olhando pro exterior, né, olhando para aquilo que ela gostaria que fosse, ou pra um sonho e tal. Então, assim, o filme já começa com pequenos detalhes que já mostram muito dessa ironia. Eu queria saber se vocês sentiram um pouco disso também, essas ironias, sabe, esse cinismo, assim, que os Daniels trouxeram aqui, né, pra gente. Eu diria que eu concordo com vocês. Permeia o filme todo, principalmente nesse primeiro ato, que é o tudo, né? O filme pega o título e divide os 3 atos em 3 partes do título. É verdade. Em que quando tá todo mundo no mais infeliz ali, né? O casamento não tá bom, a lavanderia tá sendo auditada, a relação dela com a filha também não tá boa. E eles não sabem
como é que eu vou dizer? Eles não sabem se comunicar, eles não conseguem se acertar ali. E nessa cena que você falou, tá o exemplo. O que ela quer tá ali, mas ela não consegue se conectar com aquilo porque tá faltando uma comunicação melhor entre os dois, por trocentos motivos. O filme nasce a partir daí, né, pra contar a história. Ele usa esse cinismo para mostrar essa frustração e daí a história nasce e segue pra frente. Sim, eu acho que a palavra frustração é uma coisa que ficou muito na minha cabeça depois desse filme, né? Porque a Evelyn, principalmente nessa primeira parte, ela é construída como essa pessoa frustrada, né? E eu acho muito fácil nós, enquanto espectadores, nos identificarmos um pouco com ela, que é sempre aquele e se eu tivesse tomado outra decisão, né? Eu estaria em outro lugar, e o filme mostra, né, as várias realidades com várias decisões onde ela estaria em lugares diferentes, né? E a gente começa com essa personagem muito frustrada com a sua vida, né? E muito insatisfeita, e ali, assim, meio que na monotonia, muito parada, sem saber para onde ir. E eu gosto muito como eles partem disso para construir toda a ação e todo o desenvolvimento da personagem. Sim, e até esse lance de você mostrar, porque uma das coisas que eu li bastante a respeito desse filme é que ele é a aula sobre o multiverso que outros filmes tentam fazer e não conseguem, né? Muitas vezes fica o troço confuso e tal. E aqui eu achei toda essa parte assim desse multiverso muito bem explicada, inclusive com aquele desenho que eles fazem, né? Eles falam, você partiu daqui, aí você se você tomasse uma decisão diferente, ia ramificar pra cá. Aí, se ramifica pra cá e dessa decisão diferente você toma outra, ela se distancia cada vez mais da sua realidade. Então pode chegar um ponto que tá tão distante que é uma realidade completamente diferente, mas partiu de uma micro decisão que você tomou. Então isso é tão legal de você ver, porque é justamente isso, né? A ideia de que pequenas decisões fazem diferença. E ele é super didático, né? Assim, eu vejo até gente achando ruim isso, mas eu acho que faz sentido. Se ele se levasse muito a sério, talvez não. Talvez você poderia falar, ele é didático demais, ele pega na mão do espectador. Mas como ele é uma comédia, como, né, ele tem isso de tá brincando o tempo inteiro, você se permite, né, parar até aquele momento que a própria Evelyn fala, chega, me explica que eu não tô entendendo nada. Daí ele explica as coisas, e sabe, aí tem uns flashbacks até tem um legal, quando ela vai pro mundo dos dedos de salsicha, né, tipo, ele é um mundo muito distante. Tipo, é um negócio que não tem nada a ver lá com, né, é outra coisa, é só pra gente ver que tem coisas absurdas em outros cantos desse tal multiverso. E fica muito evidente, né, que assim, foi uma coisa que aconteceu nos primórdios da humanidade, né, os primatas com dedos de salsicha, que mataram os primatas sem dedos de salsicha, e a evolução foi essa. Então a brincadeira é essa, né, a zoeira é essa, mas eu acho que ele é legal porque é isso, ele é bem claro, bem didático, e até nas mensagens, acho que a proposta dele é ser, né, assim, super... O que ele inova com o jeito de filmar, com o jeito de fazer as mudanças, né, as transições, com a criatividade desses mundos e tal, e da forma, né, das pessoas, enfim, todas as coisas engraçadas e zoeiras que o filme faz, ele inova nisso, mas do outro lado você tem um roteiro super tradicional, uma jornada do herói, né, com uma evolução bastante clara, né, ela é uma pessoa muito... que não trata bem a filha, que não se dá bem com o marido, que tá perdida, que não fez nada certo na vida, pelo menos essa é a sensação dela. Então a jornada é bastante, assim, né, não tem muito o que inventar, né, ela vai se descobrir uma pessoa melhor, vai evoluir nesse sentido, e a gente tem tudo bastante explicado, né, mas eu acho que combina muito bem com o tipo do filme, né, com o jeito dele de se permitir fazer isso e tal. Então isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, né? Eu gosto muito da ideia, por exemplo, que eles falam, é o marido dela, mas não é, né? É o cara do outro universo que fala Alpha. que... O Alpha. O Alpha, isso. Que ele fala que quando ela vai para um lugar e volta, ele fala que é como se você quebrasse um vaso, né? Sim. É como se fosse um vaso de argila que se racha. E aí você precisa aprender a remendar. Né? Então ela tá se rachando, e tem até aquela imagem dos espelhos, né? Se rachando também, então ela tá quebrando, enfrentando essas rachaduras para depois aprender a remendar, para depois ela aos poucos vai aprendendo a conviver, né? É um pouco isso, acho que a vida dela cheia de frustrações
e a de qualquer pessoa que todo mundo tem frustrações, acho que é você aprender a conviver com elas, aprender a remendar essas rachaduras, mas sabendo que elas existem, né? Isso eu acho muito bonito, assim, essas simbologias mais que estão no âmbito da nossa interpretação. Mas de qualquer forma, ele explica o negócio da argila e fala que é um negócio horroroso ela querer viver um outro mundo. Ela tem que viver a realidade dela, ou seja, ela jamais pode pensar em ficar só naquele mundo onde ela é uma atriz de cinema, uma estrela de cinema, só aquele mundo em que ela faz alguma coisa que ela gosta, que ela fala que é legal. Então isso eu acho muito legal, como que o filme é bem didático mesmo, bem certeiro, explica isso com palavras sem se preocupar que ser didático demais seja um problema, porque aqui não é, né? E eu até acho assim que eu li algumas pessoas reclamando justamente disso, né, desse didatismo, até com uma certa verborragia, né, tipo, ele explica de novo, explica mais uma vez e fala de novo, e aí depois você tem aquele final feliz que, né, se repete e tal, mas eu concordo com isso que você falou, Dani. Eu acho que o fato dele ter todo um tom mais de comédia, ele às vezes até pede esse certo didatismo, assim. Porque, por exemplo, se a gente tem ali, né, o Waymond explicando pra ela o que é o multiverso, como funciona e tal, depois você tem a própria Evelyn explicando pro marido, né, o marido original, vamos dizer assim, e a filha... Não, Alpha E a filha, ela explicando do jeito dela o que é o multiverso. Então isso, inclusive, às vezes serve para reforçar até a visão da própria personagem, né? De como ela tá entendendo tudo aquilo. Então, assim, ela acaba sendo esse suporte pro espectador, porque tem muita gente que realmente tem dificuldade em entender esse lance de multiversos e tal. Até porque essa ideia de que você tem multiversos acontecendo em paralelo significa, né, que eles não se cruzam, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, em níveis diferentes ali, em situações diferentes, mas eles não se cruzam. Então, tipo, tem um outro Dani, um outro Rafa em um outro universo fazendo um podcast sobre Aurora Boreal, por exemplo, entendeu? Tipo, é um universo diferente, mas não significa que ele é pior ou melhor, mas ele corre em paralelo a esse, né? Então, esse lance deles não se tocarem acaba sendo interessante por isso, porque a partir do momento que você cria esse mecanismo onde a sua persona consegue acessar a outra persona e ter os conhecimentos daquela outra persona lá, né? Então eu conseguiria me conectar com o Rafa do podcast da Aurora Boreal e de repente eu seria um especialista aqui em Aurora Boreal, coisa que eu definitivamente não sou. Então é interessante isso, como você cria isso e aí, tipo, isso gera realmente confusão. Então, assim, um tema tão denso, tão complicado de se entender, você trazer esse didatismo acaba ajudando mesmo. Joy? Why do you look so stupid? Ma'am, you and your pig can't be here. Is it that I can't be here? Or that I'm not allowed to be here? Hey, 礼貌点啊。 Okay. Hands See, right I here. can physically be here. But what you meant to say is you're not allowing me to be here. Quando a gente para pra ver, desde o começo do filme, né, que a gente tem ali já uma situação toda caótica, dela andando pela lavanderia e, né, tendo que resolver as coisas e tal, a gente já conhece ali uma Evelyn bem pessimista, né, até meio quadrada dentro das coisas que ela tem que fazer e tal, meio ranzinza, né, a gente conhece uma Evelyn ali que ao final do filme é outra Evelyn, então a gente tá vendo realmente essa transformação, né, e aí a gente consegue ir vendo como ela tá entendendo realmente as coisas que estão sendo postas na frente dela, e naquele começo, toda a relação ali posta entre ela e a filha, já fica muito claro, né, que
que o filme, ele tem, além de ter essa coisa que eu falei, desse cinismo e tal, que percorre ele inteiro, a questão da mulher, da figura feminina, do relacionamento e tal, também é outra coisa que acaba permeando o filme, né? Porque existe também essa coisa do que se espera da mulher, né, pra sociedade, o que se espera da mulher como figura materna, como filha, né? Então é interessante. E aí tem até uma aspas aqui, que quando a Evelyn, ela faz, acho que a primeira, quando ela sincroniza ali, né, o cérebro, o Waymond, ele faz aquele, né, no elevador, ele coloca lá o negócio nela e tal, dá aquela sincronizada no cérebro dela. Uma das primeiras cenas que a gente tem ali é o pai recebendo a notícia que a filha nasceu e o médico falando, eu sinto muito, ela é uma menina. Caraca, isso é tão forte, né? Porque você já imagina o peso que isso foi na vida dela inteira, né? Crescendo debaixo desse pai que, na visão dele, deu uma fraquejada, né? Digamos assim. Exatamente. Mas que culmina dele ser extremamente crítico da decisão dela de ter casado com o Waymond, e agora ele tá lá continuando criticando ela, e ela não quer apresentar a namorada da filha porque o pai vai criticar mais ainda. Ela tá também muito sobrecarregada com tanta coisa. E isso torna ela muito humana, é uma coisa que eu elogio muito da Michelle Yeoh nesse filme. Você conhece a Evelyn muito rápido. Você entende ela muito rápido. Muito rápido. É porque eu acho que daí fica ainda mais interessante quando ele explica, né? O Waymond Alpha explica pra ela por que, né, que ela é a escolhida. E é justamente porque ela não é boa em nada, né? Então, assim, é meio que aquela coisa que ela é como a gente. E eu acho que é por isso que a gente entende ela tão fácil, sabe? Ela não é aquela heroína perfeita, né? Que vai fazer aquela jornada com superpoderes e, meu Deus, ela tá acima de todos nós na humanidade, né? Ela é super correta e só toma decisões ótimas, sabe? Só pensa em prol do bem comum. Ela é uma pessoa comum, né, com vários defeitos e com vários arrependimentos, né, então aquela coisa, você é escolhida porque você não é boa em nada, então, né, como você é ruim em tudo, né, você consegue ser aquela que vai conseguir parar esse mal, né, e daí eu acho isso o principal da personagem, né, porque a gente se identifica, não precisa, né, dessa apresentação muito longa, a gente entende ela, e tem toda essa ideia da frustração, né, do pai, que ele passa para ela e ela passa para a filha, porque ela cobra um modelo de perfeição da filha, né, um modelo que foi cobrado dela. Eu acho que daí o filme também consegue construir um diálogo sobre relações humanas e como as relações humanas são imperfeitas, né, essa relação entre mãe e filha, mas delas querem tentar, né, também no final tem uma escolha, que eu acho isso muito, muito poderoso, essa mensagem. Eu concordo também, essa fala que a Gabi falou, que o Alpha Waymond fala para ela que você é que mais fracassou, mas então você é que mais tem potencial. É a mensagem que eu concordo com a Gabi, muito poderosa, porque a gente estava falando que a Evelyn representa tudo que a gente sente do e se, né? E se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse seguido por aquele lado. E ela é a que não seguiu para lugar nenhum, mas ela ainda é a que tem mais potencial. Isso, não sei se pegou para vocês, mas foi uma mensagem pra gente como espectador também, sabe? Que a gente pode ser, todo mundo sente uns ICs na vida, mas o filme tá falando pra gente, você ainda tem todo um potencial enorme pra tocar sua vida. O filme já começou a me ganhar muito ali. E é muito legal como que as coisas estão nela, assim, acho que primeiro de tudo, a mensagem meio que, né, toda do filme é do tipo, essa é a realidade que você tem, né? Você pode ter 1000 universos paralelos, a realidade que você tem é essa daqui, onde você tá pisando, né? Isso é muito legal também, tem tudo a ver com isso. Mas eu acho legal também que tem um momento em que ela ela fala, né, que se arrepende de ter casado, né, porque ela tá em crise com o marido e tal, então ela também tá se arrependendo e tá, acha que ele que foi algum tipo de empecilho para ela ter se tornado algo maior que ela gostaria e tudo mais, mas ao mesmo tempo é interessante ver, né, como que ela vê isso, enxerga isso naquele momento. Tem um momento que ela fala até pro pai dela, né, tipo, como que você não me resgatou, como que você não correu atrás de mim, simplesmente me deixou ir, né, quando eu decidi casar com ele, porque tem os flashbacks todos da vida dela, mas ao mesmo tempo, assim, no fim das contas, é a bondade dele que resolve as coisas, né, ela se apoia um pouco nessa maneira dele de ser bondoso, de ser tranquilo e tal, de ser essa oposição ao que ela é, né, uma pessoa
pessoa tensa e tal. Então, no fim das contas, uma das formas que ela cresce como pessoa, como personagem, é justamente nisso, né? De deixar de parar de achar que o marido foi um empecilho ou que ela não devia ter casado, pra enxergar que, na verdade, ele foi sempre esse ponto de equilíbrio pra ela, né? E se espelhar nesse ponto de equilíbrio também. Então, eu acho muito legal isso, assim, como que, no fim das contas, claro, precisava do Waymond Alpha lutando mesmo, precisava das ajudas dos outros mundos lá em vários momentos, mas também precisava da bondade dele, do jeito carinhoso dele de ver as coisas, né? Então acho que é bem legal como que o filme vai costurando por isso, né? Mas e você sabe que isso que a Gabi falou sobre essa Evelyn humanizada, né? Ela não ser aquele perfil certinho de heroína e tudo mais, que isso acaba conectando, né, o espectador à personagem principal. Eu acho isso muito interessante porque a gente tem ali justamente essa personagem que em alguns momentos você até fica, tipo, ela tem umas atitudes meio escrotas, assim, né, ali. E aí você fica meio, caraca, como assim ela tá respondendo dessa forma? Como assim ela tá fazendo isso? Aí tem até um trecho, logo quando ela tenta, né, fazer a sincronia ali, né, puxar as habilidades de uma outra pessoa dela e tal, e aí ela acaba falando aquele eu te amo bem fraco lá, né, pra Deirdre, e daí ela vai pra uma variação muito rápida ali, né, que é no mesmo universo, tipo, ela encaixa numa variação muito rapidinha ali, que é tipo como se eles estivessem tendo que conversar sobre o divórcio, né, ela e o marido. E aí tem um momento que o marido começa a chorar e ele fala assim pra ela, eu acho que você tá certa, eu não devia ter chamado você pra fugir comigo, pra gente ir embora e tal. E ela vira pra ele e fala assim, eu nunca falei isso pra você. Daí ele fala, você não precisou falar isso pra mim. Aí acaba esse diálogo, no momento seguinte, ela consegue falar o eu te amo de uma forma sincera pra Deirdre, e aí ela conhece aquela vida dela, que é como se ela não tivesse fugido com ele, que ela vira uma atriz, e ela sabe lutar, e não sei o que e tal. E aí no momento seguinte, ela conversando com o marido aí naquela situação de fuga, ela vira pra ele e fala assim, eu vi a minha vida sem você, e ela era maravilhosa. E aí ele sincroniza, né? O Waymond chega, o outro Waymond chega, o Alpha, e aí ele fica ali e tal, e tem um momento que ela vira pra ele e fala assim, você pode chamar o Waymond, meu Waymond de volta, porque eu preciso continuar falando pra ele o quanto a minha vida era maravilhosa sem ele e que eu não deveria ter fugido mesmo com ele. Tipo, ela tem uns momentos que você fala assim, cara, o que você tá falando, mulher, sabe? Mas e é muito legal como que tem outros momentos em que ela tá nesse mundo e que ela encontra, né, o Waymond também, e aí é lindo porque eles fizeram uma coisa meio Wong Kar-wai, né, aquela fotografia linda, e eles estão num beco conversando e tal, meio distanciados, um ar melancólico, mas ela evoca, eles têm mesmo assim uma melancolia de que eles poderiam ter vivido uma vida juntos, de que eles, né, não viveram o amor deles, etc. Então, quer dizer, enfim, tem até isso muito na psicanálise, tá? O pessoal falando, né, tipo, que tudo é a gente vive na falta, né? A gente tá sempre olhando para aquilo que falta, para aquilo que não tem, para aquilo que, né? E é isso, tipo, naquele momento lá, ela é uma grande estrela do cinema, mas ela tá com uma melancolia do tipo, poxa, se a gente tivesse ficado junto, talvez a gente estaria em outro momento, mas... Então, mas é porque a Evelyn da lavanderia, ela conheceu só uma fração da vida da Evelyn que não fugiu com o Waymond, né? Então ela conheceu aquela fração, viu que ela era uma mulher de sucesso, que a partir, né, daquele ponto que ela conhecia, que era a proposta de vamos fugir juntos. Ela, na vida dela, topou fugir com ele e virou dona de lavanderia. Na outra versão dela, que ela não foge, ela conheceu essa versão que era, se eu não fugisse com ele, nossa, eu teria virado uma atriz de sucesso, teria treinado Kung Fu e não sei o que, tal. Só que ela teria um outro tipo de frustração, que é essa de se sentir sozinha, de não ter vivido um grande amor e não sei o que e tal. Então isso ela só vai conhecer mais pra frente. Mas até essa reação, que pode parecer até pedagógica, né, ou didática demais, do tipo ela vendo aquilo e falando, meu Deus, como é maravilhosa a minha vida e tal, até isso é interessante, porque apesar dela demonstrar essa reação dela achar interessante, mais pra frente ela vai perceber que ela
ela precisa valorizar mais esse relacionamento que ela tá, né, essa família que ela tem e tudo mais. E aí entra também uma das coisas que o Bruno aqui estava falando sobre a questão do fracasso, que eu achei muito interessante isso, porque isso é outra coisa, né, o filme ele é calcado também nisso, né, mais um pé aí desse filme que ele ganha, que é justamente essa questão que é colocada, né, de reflexão sobre o fracasso, porque as pessoas que sofrem do fracasso ou que elas têm um certo arrependimento de alguma coisa, tem essa coisa, e se eu tivesse feito tal coisa? E aí você passa uma vida acreditando que se você tivesse tomado uma decisão diferente lá atrás, a sua vida poderia ter sido melhor agora. Ou você fica nesse momento esperando a construção de uma vida perfeita, para que daí sim você possa ser feliz de verdade. Então você nunca está no presente momento, você sempre está ou olhando para trás ou olhando para frente. E esse filme vai fazer essa brincadeira. E aí quando o Bruno comentou esse lance sobre o fracasso, eu lembrei que recentemente eu vi uma frase do Padre Lancelotti, né? Que recentemente ele falou sobre o fracasso, e ele fala isso, que o fracasso é uma das melhores coisas que acontecem, porque significa... no caso dele, né? Enquanto eu estiver fracassando, significa que eu estou lutando contra o sistema, eu estou lutando contra as coisas que não estão legais. Então, se eu estou fracassando, significa que eu estou tentando fazer a coisa de uma maneira diferente. Se eu tiver sucesso, se eu for bem sucedido naquilo e tal, significa que eu comecei a fazer parte desse sistema, eu estou sendo integrado a um sistema de pensamento ali. Enquanto eu for um fracassado, significa que eu estou indo na contramão desse pensamento, eu estou tentando trazer uma coisa diferente. E isso é tão bonito de você pensar, é tão bonito você entender que às vezes o fracasso vai te tornar melhor, né? Vamos voltar aqui pro Divertidamente, o filme da Pixar, é a tristeza e a alegria caminhando juntas, né? Pensando juntas, uma alimentando a outra, porque é muito isso, né? A gente acaba vendo uma Evelyn que no começo do filme é muito amargurada, ranzinza, tá brava, tá frustrada, quer esconder a sexualidade da filha, duvida da sexualidade da filha, tenta justificar aquilo. A filha não é o padrão que ela também estava esperando. E aí tudo isso vai gerando esses desconfortos, né? E no final das contas, esse desconforto vai gerar outro tipo de felicidade. Então isso é muito bacana da gente ver como o filme tem essas camadas e ele vai descobrindo isso pra gente de uma maneira muito fácil e divertida também, né? Porque o filme é muito leve também nas suas mensagens. Ele consegue ser um filme muito dinâmico, né? Eu acho que ele tem ali um trabalho de edição e de roteiro muito bem encaixadinho, porque eu confesso que quando eu fui assistir, eu fiquei assustada com os 140 minutos, eu pensei, putz, vai ser um filme longo, né? Será que tem material para tudo isso? E saí assim encantada porque eu não vi essas 2h20 passar, né? Então achei ele um filme muito, muito rápido, muito bem feito. Então assim, e ele consegue dosar muito bem o humor com a sensibilidade, com o drama, com a ação, né? E em nenhum momento esses lados fica muito cafona ou fica muito pastelão, né? Ele consegue equilibrar, mesmo tendo um humor muito ácido, né? Ou até quando ele vai tratar esses assuntos mais sensíveis, como a frustração da Evelyn, ou até mesmo, eu acho dessa parte maravilhosa, vocês citaram, né? Quando a gente descobre que o Waymond, ele tem o jeito dele de lidar com o mundo, né? E que as pessoas têm maneiras diferentes de lidar com os problemas e de lidar com a sua vida, né? E ali mostrar que ele não é fraco, que ele não é um zero à esquerda, né? E que pelo contrário, que ele tem uma maneira diferente, né? E o filme poderia ser piegas nessa hora, e ele não fica, né? Então acho que tudo é muito bem dosado, e isso acaba fazendo com que a nossa experiência seja muito positiva. O filme constrói tudo isso muito bem, pegando os exemplos que vocês deram, né? No começo, quando ela vê a vida dela de celebridade, ela fica encantada e falando, nossa, minha vida sem meu marido é incrível. Mas conforme o filme vai se desenvolvendo, e ela como celebridade, tem essa conversa com o Waymond da realidade lá, dela celebridade, né? É no momento certinho do filme em que ela tá revendo a perspectiva dela sobre a própria vida e sobre, no caso, o marido também. E culmina a fala que eu falei na minha abertura, né? É a fala do Raymond, é a fala do Waymond, que acho que é a que a Gabi estava querendo falar, que ele fala para ela, ele confronta ela, né? Ele fala, você acha que eu sou bondoso? Você acha que porque eu sou bondoso, isso significa que eu sou ingênuo?
ou fraco, uma coisa assim que ele fala. Mas isso é estratégia, é necessário. É assim que eu luto. Ele defende a posição dele, ele não é... É passivo, né, com aquilo, passivo, né? Isso, ele não é passivo. É só o jeito dele de tentar fazer as coisas acontecerem. E isso culmina ela achando uma perspectiva nova do casamento, né? Tanto que a luta final dela não é pra dar porrada em todo mundo, é pra... Exato. Isso é maravilhoso, essa cena, gente. Mas é pra ser bondosa com os adversários. Ela dá pra cada um, dá um jeito de entregar pra cada um aquilo que deixa eles felizes. Cara, isso poderia soar muito piegas, né? Assim, não é? Isso, nossa, poderia cair numa breguice sem fim. E o filme, ele sabe abraçar essa breguice, mas de uma maneira que não incomoda, né? Você termina satisfeito. Então ele consegue dosar muito bem. Até essa cafonice que ficou maravilhosa. Sim, sim. Poderia ser muito uma coisa... É uma coisa meio típica de desenho animado pra criancinha, né? Que tipo, eu vou fazer... Daí ao final é você falar pras pessoas, olha, dê um abraço no fulano e tal. Mas é bem isso, assim. E é muito legal também como que até brincar de chamar de Juju Tupac, né? A vilã, né, que é a figura da filha dela de um outro universo e tal, ela vai pro extremo oposto, né, assim, do que a Evelyn, tipo, ou seja, ela não vai pro lado do tipo solucionar ou dar né, encontrar um caminho dentro dessa agonia, ela vai para esse niilismo, né, dessa ideia de que nada importa, e se nada importa, você não se importa com nada, então você não vai sentir, né, dor, você não vai se machucar e tal, né. Please, I don't care about the bagel. I don't care about the Alphaverse. I only care about my joy. Give me back my daughter and I'll leave you alone forever. Sorry, no can do. Why not? I am your daughter. Your daughter is me. Every version of joy is Jobu Tupaki. You can't separate us. No. I have felt everything your daughter has felt. I know the joy and the pain of having you as my mother. Isso que você falou, Dani, sobre o niilismo é muito interessante também, porque essa é outra mensagem, né, do filme. Aliás, isso é uma coisa importante da gente ressaltar aqui. Apesar do filme ele parecer ser muito caótico dentro da sua estrutura e tal, ele é muito bem pensado. Tudo que tá em tela é muito bem pensado, é muito bem encaixado, tudo se justifica e tal. Então veja, só pra gente deixar claro, né, que às vezes a pessoa que tá ouvindo a gente não sabe o que é niilismo. O niilismo é a redução ao nada, ao aniquilamento, a não existência. Geralmente é aquela coisa da pessoa, ela considera, né, que as crenças e os valores tradicionais eles são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. E isso é muito forte porque conversa muito com o próprio suicídio, né? E aqui a gente tem uma personagem, no caso da Joy, que é uma personagem que está constantemente triste, constantemente sendo contraponto da mãe dela ali. E aí ela acaba sempre questionando a sua própria existência, né? Não à toa essa versão da Joy, que é essa vilã e tudo mais, ela tem lá a rosquinha lá e tal, que é um símbolo disso, né? Quer dizer, é uma coisa justamente esse vazio, né? Quer dizer, ela tem um vazio interno. Então, em vez de você ter um círculo completo, você tem um vazio no meio. E aí tem esse simbolismo da Joy, né? E ela tem um momento que ela fala textualmente isso, né? Ela fala, eu não quero destruir tudo, eu quero me destruir, né? Então, é uma questão justamente niilista, é uma questão voltada para depressão, para suicídio e tal. E a filha dela acaba sendo justamente esse contraponto. Não à toa, a Evelyn começa a tomar consciência também da própria condição da filha, né? E é interessante que a busca dela é justamente para salvar também, né? Essa vilã, no sentido de tentar mostrar que dá pra viver, não precisa entrar na rosquinha, mas é isso, tipo, porque assim, realmente, se você tá enfrentando determinadas dificuldades e frustrações, pra você ir pra esse lado de falar assim, então foda-se tudo, nada importa mais, não tô nem aí com nada, daí você vai, né, pra um lado que também não serve, não te faz crescer, né, não te faz ir pra lado nenhum, assim, né.
Isso é grande parte da jornada dela com a filha, né? Ela tem que rever perspectivas sobre a própria vida, sobre o casamento, e muito do filme é sobre como ela se relaciona com a filha. Sim. A filha tá nessa niilismo, gostei da Dani, não tinha pensado nisso, é exatamente isso, ela tá toda niilista, nada importa, por causa de algo que a mãe dela, da realidade dela, fez com ela, o que espelha no que ela sofreu com o pai, na realidade que a gente conhece, mas ela não consegue ver isso para se conectar com a filha, ela fica negando a filha tá passando por aquilo tudo, então aos poucos ela tem que mudar a perspectiva dela para entender o lado da filha e assim se conectar com a filha e no fim conseguir que a filha saísse dessa jornada que ela tava. É como a Gabi tá falando, é brega, mas é tão bonito o jeito que eles conseguem construir, não é uma preguiça que você fica só achando besta. Não, e quer ver uma coisa que eu acho interessante, quando vocês estão falando isso de breguice, né, que acaba sendo bem colocada no filme, todas as ações que são ações inusitadas, que geram a oportunidade para que eles se sincronizem, é essa caracterização, né, do que é a breguice ou inusitado e tal ali, que acabam trazendo justamente isso, oportunidade, trazem a chance dela se conectar com algo totalmente novo dentro dela mesmo. E isso também funciona muito bem, porque as cenas mais engraçadas são justamente ela tentando fazer coisas inusitadas para que o ponto ali no ouvido dela fique verdinho, né? Então, tipo, eles ficam fazendo umas coisas, tipo, acho que uma das cenas mais clássicas, já vai virar uma cena clássica desse filme, é eles lutando lá para sentar em cima do troféu. É maravilhoso. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. De um filme que o cara salta com tudo pra cair em cima do plug anal. E a gente tá falando que, pra mim, um dos melhores filmes do ano já fácil. Pois é. E eu gosto muito da sacada do filme, porque a gente vê aquele troféu ali na mesa, né, da personagem da Jamie Lee Curtis no começo, e você olha, assim, ela tá toda orgulhosa do troféu, você fala, nossa, mas parece um plug anal, né, coisa horrível. E daí o filme traz isso de volta, tipo, não só parece, como ele vai ser usado como sabe? Eu gosto muito desses detalhes que eles vão encaixando, sabe? Exato. Tem uma frase do próprio Waymond que a hora que ele tá tentando sincronizar, o pessoal lá do terminal lá dele pega e fala assim, pega um papel e você precisa cortar os quatro, a mão, né, entre os dedos e tal. Aí a resposta dele é o seguinte, ele tenta 2 vezes, não consegue, ele fala, cortes com papel só acontecem sem intenção, então é impossível eu conseguir isso. É tão genial isso, tipo, essa frase, sabe? E aí esse lance deles de, tipo, toda hora eles terem que fazer alguma coisa completamente inusitada, que saia, que quebre do padrão, é uma mensagem que, tipo, pode parecer brega ou né, tosca e tal, em alguns momentos, mas eu acho que ela funciona muito bem aqui também, tipo, ela tá muito bem encaixada. Por quê? Porque até essa mensagem acaba sendo uma mensagem interessante. Quando que a gente ia pensar que, tipo, nossa, atitudes inusitadas podem gerar oportunidades? É quase você tá falando para as pessoas, arrisquem-se, tente, né? Tente sair do padrão, caia um pouco fora do que é o comum, tente olhar para as coisas de uma maneira diferente. Lógico, você não vai sair aí, tipo, pegar e comer o chiclete que tá grudado embaixo da mesa de todo mundo, não é isso, mas é a mensagem, né, essas metáforas todas que o filme acaba trabalhando e que vão funcionando muito bem com ele, então isso é muito legal. E até para conectar a essa cena do plug anal aí, que é um troféu, eu queria ressaltar também as cenas de luta, né, que cenas de luta maravilhosas, que coreografias fantásticas, e a Michelle Yeoh assim, é impressionante essa mulher, tipo, ela atuando, e aqui a gente pega uma mulher com esse tipo de atuação, né, com essa capacidade de atuação, e aí expande essa capacidade de atuação para, olha, você vai viver uma personagem e essa uma personagem ela vai estar em vários universos diferentes. Cara, isso traz o potencial dela de atuação como atriz
a um nível tão elevado, porque ela tem que ser a mesma pessoa, só que em situações totalmente diferentes, né? Em outras situações, com outra característica, com outras experiências de vida e tal. E ela faz isso com brilhantismo, assim, que olha, é impressionante a atuação da Michelle Yeoh aqui, assim, fiquei encantado com ela. Todas, na verdade, né? Eu acho que a Jamie Lee Curtis mesmo tá muito se divertindo, né? Como meio canastrona, de um jeito divertido. Ela e a Michelle Yeoh, eu acho que primeiro que é importante a gente, né, pensar nisso, sim. Quantos filmes de ação tem por aí com um monte de homem com mais de 60, 70 anos. O Tom Cruise mesmo acabou de fazer 60 anos, que faz filmes com piruetas. Os caras estavam lutando boxe até os 70 anos, Stallone, não sei o quê. E as mulheres, as atrizes, geralmente chegam nessa idade e faz mãe. Então, o quanto é importante você ter mulheres com mais de 50 anos fazendo cenas com uma fisicalidade super, super intensa, né? Cenas de ação e tal, lutas super, né, coreografadas e tal. Daí tem a questão da Michelle Yeoh conseguir colocar todas as nuances na personagem, e eu acho que tem, assim, a gente precisa destacar também, assim, que a Stephanie Hsu e o Ke Huy Quan, eles alternam, né, de um personagem pro outro, porque eles estão vivendo vários, né, na teoria, de uma maneira incrível. As coisas que o Ke Huy Quan faz só de mudar a fisionomia, né? Sim, tipo, o cara sim. mais confiante pro bobão, a voz e tal. É sensacional, é um negócio assim de um grau que é difícil de ver, eu acho, assim, sabe, com tanta naturalidade, assim. E eu acho que isso é sensacional nesse filme, assim. As atuações também são todas incríveis, assim. Sim. E é impressionante que ele não atuava há uns 20 anos. Ele trabalhou em cinema, fazendo coreografia e tudo, mas atuar mesmo, ele não atuava há muitos anos. E de repente ele fala, vou voltar, e ele trabalha tão bem assim, é um talento muito grande. Sim. E acho que um trabalho também de preparação, de entendimento, né, do que são os personagens para poder... Isso é muito legal, assim. A Jamie Lee Curtis, até que você está falando dela, da época de lançamento do filme lá fora, é comum os atores fazerem propaganda dos seus filmes nas redes sociais e tudo, mas você sentia nos posts da Jamie Lee Curtis o quanto que ela gosta desse filme. É verdade. Quem tem a chance, procura no Instagram o jeito que ela fala do filme, você sente que ela tem um carinho enorme por esse filme. E era gostoso de ler, era inspirador ler. E ela falava muito na época do Doutor Estranho, na época era Multiverso, ela fala, o Multiverso é legal, mas então dá uma chance pro nosso filme, porque é outra pegada, é um filme muito especial, taranã. Vale a pena ler, ela fez vários posts, era muito bonito. Só um pequeno adendo, a Jamie Lee Curtis tem 63 para 64 anos. Eu gosto muito desse protagonismo da Michelle Yeoh, porque é a quebra do estereótipo de quem é o herói, né? E a gente tá tão acostumado no cinema a ter o herói sendo o homem branco, o homem hétero, né? O homem jovem, que é muito refrescante, assim, ter um filme onde tem todas essas cenas de ação muito bem coreografadas e é uma mulher ali, né, que já tá nos seus 60 anos, né, já que ela nasceu em 62, né, então, tipo, ela vai completar 60 anos em 2022. É muito, muito importante o próprio papel da Jamie Lee Curtis, né, e ela vem ali de um Halloween, principalmente o Halloween de 2018, que a gente tem esse envelhecimento da personagem, da Laurie Strode, e a gente tem essa importância de mostrar que mulheres envelhecem e que ainda existe espaço para elas no cinema, né? Afinal, a gente tá falando também, às vezes, de uma indústria que é extremamente cruel com o envelhecimento das mulheres, né? Você perde papel, você não tem mais lugar ali. E esse filme mostra que não só tem lugar, como você pode brilhar muito, né? E continuar fazendo coisas que muitas pessoas achavam que você não podia fazer. Então, também acho que esse filme tem esse impacto muito positivo, né? Tanto pela Michelle Yeoh quanto a Jamie Lee Curtis também, né? Que tá muito bem. É verdade. Uma curiosidadezinha, as cenas da Michelle Yeoh como celebridade, que fica passando vários cortes, todas as cenas dela em tapete vermelho são cenas da Michelle Yeoh e tapetes vermelhos de filmes dela, que eles pegaram de programas de TV e coisa assim. Você vê até foto de Podres de Ricos. Você vê ela lá na Premiere e tudo. Como se a Michelle Yeoh fosse uma versão da Evelyn, sabe?
uma variante. Que louco, que louco. Legal, não, legal isso. Tem umas outras coisas interessantes aqui em termos de técnica mesmo, né? Porque assim, o filme ele é muito bem filmado, ele tem uma fotografia muito interessante também, muito bem feita, tem uns enquadramentos ali que são feitos que, cara, são demais, assim, tipo, prendem a nossa atenção no filme e esse é um dos motivos, né, de você fazer enquadramentos diferentes e tal, justamente você gerar aquela curiosidade. Mas tem duas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira foi a mudança no formato de tela, né, até isso os caras pensaram. Tipo, a hora que você tá assistindo, tem horas que ele tá em um formato, daí depois sobe aquelas tarjas pretas, né, e tal, e aí vai para um outro tipo, então até isso para fazer com que o espectador entenda que ele tá viajando, né, de um universo para outro, de um lugar para o outro, até isso eles tiveram cuidado de fazer. E uma outra coisa que eu achei muito interessante foi o filme, a gente até falou aqui, né? O filme não se leva a sério e ele entende que ele é um filme. E por que eu digo isso? Porque a gente tá imerso no filme, pensando nele, entendendo quem é a Evelyn e vendo aquela coisa do multiverso e tal. E aí a hora que ela vai ali pra enfrentar a vilã e elas estão ali juntas e tal, aí ela vira pra vilã e fala, nossa, eu cheguei ao meu potencial e tal. Aí ela dá uma vomitada no chão, cai e morre e sobe o letreiro no meio do filme. E não é que sobe um letreiro genérico, não, aparece o letreiro com o nome, os Daniels ali dirigindo, produção do próprio Alexander Wong e tal. Então, tipo, tem umas coisas assim, tipo, daí a hora que fica aquele negócio no meio do filme, gera até uma dúvida, né? Você fica, o que tá acontecendo? Aí o filme dá um zoom out e ele te introduz num outro universo, que é o universo onde a Evelyn é uma atriz, e aí ela acordando dessa morte e tal. Então, até isso eles fazem, tipo, essas quebradas, que são coisas meio técnicas, né, ali, mas que geram também essa brincadeira com o próprio público, que começa a entender que também, tipo, nunca leve tudo tão a sério, sabe, com esse filme. Isso tá até nos figurinos da como é que é o nome da filha quando é vilã? Jobaki? Jojo. Jobu Tupac. Jobu Tupac. Os figurinos dela são maravilhosos. Porque é uma coisa mais doida do que a outra. Às vezes ela passa numa porta de outra coisa. Tem uma hora que ela tá de Elvis. Você imagina a complexidade de você fazer um filme desse, produzir um filme desse? Porque quando a gente tá... E eu tô falando de um filme que não foi caro, porque a gente tá falando de um filme que custou 25 milhões de dólares, não é um filme caro pros padrões hollywoodianos e tudo mais. E aí aqui a gente tá vendo, tipo, um filme que acontece isso que o Bruno falou. Às vezes, em uma mesma cena, você tem um plano que ela tá com um vestido, no outro plano ela mudou o figurino, sabe? Então vocês imaginam, tipo, fazer toda a cena com o figurino, corta, troca figurino da atriz, volta a atriz, faz de novo e tal. Uma complexidade que é incrível, assim, como eles... Eu fico imaginando como deve ser o roteiro desse filme. Preciso ir atrás do roteiro desse filme. Nossa, eu queria ler também. Pois é. Sim. Outra curiosidade, os Daniels e mais uns pessoas que fizeram todos os efeitos visuais do filme. Não teve uma empresa grande por trás. Eles fizeram tudo sozinhos porque não tinha orçamento. Então. E eles fizeram muito. Tipo, eles contrataram gente que sabia mexer, mas muita coisa eles fizeram procurando tutorial na internet. Aprenderam, foram fazer e tá aí o filme. E que demais. Tudo funciona. E tem soluções muito criativas, né? Às vezes só uma câmera que não sei o quê, né? Assim, só aquela coisa de zoom. Só com essas brincadeiras eles já conseguem sanar muitas coisas, né, que, sei lá, outros filmes muito caros fariam com grandes efeitos. Então é legal que eles encontram essas soluções, né? E até o Hakakuni, né? Tipo, é meio fake. Nossa, que maravilhoso, gente. Nossa, gente, essa sacada, ela é maravilhosa. Meu Deus do céu. É sensacional. E é legal que ela fala primeiro, né?
Como que é o nome? Raccoon? Raccoonie. Mas o animal é um... Raccoon. É um guaxinim. Né? Aí Raccoon e Raccoon. E aí você fala, tá? Você fala, ela viajou e tal, depois você entende por que ela falou, né? Tipo, tem o cara lá que é um guaxinim na cabeça. E é fakezão total, né? Assim, um bicho, um bonecão. Mas é legal, né? porque, tipo, é isso, né? Assim, justamente uma brincadeira, tá? Ele tá se zoando e tal, né? Então... E quando o filme dá a volta pro final e ela monta no cara pra ajudar o cara, é bom demais, cara. Sim. E depois ele... É igual os troféus. Ele não mostra só piadinha, ele traz de volta pra servir pra alguma coisa na história e é inusitado, é engraçado, mas ainda é rico pro momento, sabe? Porque tá representando ali o ponto dela naquela jornada. I'm confused too. All day. I don't know what the heck is going on. But somehow it feels like it's all my fault. I don't know. The only thing I do know is that we have to be kind. Please, be kind. Especially when we don't know what's going on. Mas ao mesmo tempo, assim, já a gente tá elogiando muito o filme e tal, eu queria fazer uma proposta aqui, porque assim, eu acho que eu entendo muito quem... Tem gente que acha, que reclama que o filme meio que se repete, né, muito, e a questão do tamanho dele, né? Então ele repete piadas, e tem lá 2 horas e pouco, e tem aquele final um pouco, dá uma arrastada, né? Eu tava pensando nisso, falei, cara, acho que não me incomoda tanto ele ser tão arrastado, mas acho que se eu fosse o terceiro Daniel aí na equipe do filme, eu acho, às vezes eu acho que eu falaria assim, vamos deixar 2 horinhas, tipo, vamos dar uma reduzidinha, só uma paradinha, sabe, algumas coisas. E, sei lá, eu entendo essas críticas, assim, acho que fazem sentido e tal, não sei o que vocês acham, assim. Eu discordo. Eu só vi o filme uma vez, eu preciso rever pra ver se tem alguma barriga ali que eu sinto, mas eu não senti barriga nenhuma, o filme flui tranquilo, eu não achei que a piada repete, eu achei que é uma gag retornando em um momento pra ser bem usada e numa crescente. Eu não senti, talvez eu revendo eu sinto alguma coisa, mas de primeira assim eu tô, igual a Gabi falou, 2 horas e 20 que eu não vi. Pra mim pareceu 40 minutos de filme. Eu achei que eu ia me implicar com o filme, sabe? Realmente, eu desanimo um pouco às vezes com o filme muito longo, ser bem sincera, e é muito, muito seletivo da minha parte, sabe? Porque alguns eu assisto 3 horas e meia e vou tranquilo, e outros eu fico penando por 1h30. Mas eu achei que eu ia ter essa dificuldade e, nossa, eu saí encantada. Não sentia essa dificuldade de ritmo, mas eu entendo também as críticas, assim, não se aplicou a mim, mas eu entendo quem também achou que o filme se explica demais, ou que acha, às vezes, que ele fica repetindo demais a mesma piada. Eu acho que daí também vai muito da subjetividade de cada um, né? Do tipo de filme que você gosta. Ele não é um filme que vai agradar todo mundo, né? Sim. Ele tá fazendo sucesso, mas não significa que você tá errado de não gostar também, né? Eu acho que ele tem uma linguagem, né, assim, que às vezes realmente pode incomodar no sentido de... É isso, ele é muito irônico, ele é muito cínico. Se você não embarca nesse cinismo, às vezes você pode sair decepcionado do filme, né? Mas ele, por si, ele já começa o filme muito cínico, né? De uma maneira muito cínica. Eu acho que ele consegue colocar o ritmo dele e a gente compra essa ideia do ritmo de uma maneira muito natural, assim. Inclusive, até para exemplificar esse lance até do tempo e tudo mais, a gente teve recentemente, né, o filme lá do Doutor Estranho, que saiu no Multiverso da Loucura e tal. Eu fui uma pessoa que não gostei do filme, né? Eu achei o filme, em vários momentos eu achei ele chatinho e tal. E uma das coisas que eu critiquei o filme à época era que eu sentia falta justamente dessa brincadeira do tamanho, do que é o multiverso. Que no Doutor Estranho, pra mim, ali, ele resumia só a própria Manhattan, só que Manhattan com verde, né? Tipo, sustentável, uma Manhattan sustentável, uma Manhattan não sustentável, uma Manhattan destruída. Era só isso. E aí,
trazendo esse exemplo da grandiosidade, né, do multiverso e tal, que foi mal feito, na minha opinião, no Doutor Estranho, aqui eu acho que justamente o fato deles terem aberto de uma maneira tão escancarada, ter feito de uma maneira tão criativa esse lance do multiverso, isso também torna o filme muito dinâmico, por isso que eu também acho que ele tem um tempo bom, assim. Veja, até ali no começo ali, mais ou menos o final do segundo ato pro terceiro ato ali e tal, a gente tem quase que um embate ali, né, entre a Evelyn e a vilã. E aí tem um momento em que elas estão quase começando a lutar e a Evelyn passa a mão e pega ali um negócio, um esfregão, e aí o filme começa a brincar com essa coisa do multiverso, porque assim, a vilã, né, a Jubal Tupac, ela pega uma espada e a espada na mão dela fica trocando de coisas. Daí você vê desenho, você vê elementos 3D, você vê uma espada, você vê um monte de coisa diferente. E aí quando a Evelyn passa a mão no esfregão e traz o esfregão pra frente, aquilo ali vira um desenho animado, mas é aquele desenho de palitinho. Tipo, com as duas, sabe? E aquilo é um universo à parte. Tipo, são elas se enfrentando em um universo que elas são desenhos de bonequinho. Isso é tão incrível, sabe? É o que a gente falava sempre do Rick and Morty, como eles conseguem, né? Tipo, expandir isso e falar de universos que a gente nem sequer imagina que poderiam existir. Aqui o filme faz uma brincadeira muito semelhante, assim, faz essa brincadeira de expandir mesmo, mostrar que tem uma coisa muito grande. Elas se transformam em desenho, olha só que... Bonequinho de bater, de criança bonequinho de bater, olha que genial isso, gente. Elas tomando porrada de bonequinho, as duas têm uma consciência. E a cena, né, que muita gente falou também e tal, que elas são as pedras, né? E aquela cena, essa cena é maravilhosa, porque elas, assim, os Daniels conseguiram colocar duas pedras voltadas para o horizonte, conversando sobre a relação de mãe e filha, sem som, sem absolutamente som nenhum, e aquele diálogo só escrito na tela consegue emocionar o espectador. Olha que demais isso. E na hora que aparece o ha-ha-ha na tela, vocês não riram também? Sim. Essa cena é incrível. Eu queria pegar a carona no que o Rafael falou, né? Porque, sendo um pouco crica, eu gostei do Doutor Estranho, tá? Não achei um filme ruim, assim, como muitas pessoas não gostaram, mas também entendo, assim, né? Foi um filme que dividiu bastante opiniões, mas... Apesar de ter gostado do Doutor Estranho, ter saído satisfeito do cinema, eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele cria um multiverso que o Doutor Estranho não teve coragem de criar, como você falou, né? Exato. Porque o multiverso ali no Doutor Estranho, ele é a variação de Nova York, a variação, né, do Doutor Estranho com o coque samurai, entendeu? Tipo, é isso, assim, sabe? Essa mudança. E o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele vai longe. A gente tem dedo de salsicha, entendeu? Era esse multiverso da loucura que a gente queria ver, né? Quando eles anunciaram o filme do Doutor Estranho, falaram que era o Sam Raimi na direção, né? Pô, multiverso da loucura, filme de horror da Marvel, né? Se criou essa expectativa de que a gente ia cair em locais muito sombrios, muito perturbadores, ou muito doidos também, né? E acabou ficando muito no jogando seguro. E o Tudo em Todo Lugar faz exatamente isso, né? É dedo de salsicha, é pedra, entendeu? E várias. Quando elas estão ali como pinhatas, né? Tipo, nossa, é isso, verdade. Sabe? Esse seria o multiverso da loucura. E daí eu acho que ele foi muito mais corajoso nesse sentido. Eu vi um vídeo que a pessoa pegou, tem uma hora que passa uma cena com várias Evelyns de vários multiversos, né? E a pessoa foi pausando. Tem Evelyn árvore, tem Evelyn desenho animado, tem Evelyn... Caraca, nem vou lembrar tudo agora, mas tinha tanta coisa que eu não imaginava. A Evelyn como objetos, assim, não vou lembrar agora. Mas tá aí, todo o multiverso da loucura mesmo é esse, né? Sim. Mas isso que é interessante, até porque eu até vi ele 2 vezes já, né? E a primeira vez que você vê, ele é meio, até tipo em inglês aquela palavra overwhelming, né? Ele é meio tipo demais, ele faz jus ao título, né? Assim, ao contrário do multiverso da loucura, que não tem tanta loucura assim, aqui a gente tá vendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Assim, é muita coisa mesmo, assim. E eu acho que talvez isso que incomode algumas pessoas, né? A pessoa fala, meu Deus, é muito rápido, é muito acelerado, não para de ter coisa, não para de ter
ideia e gag e piada, não sei o quê. Aí isso dá até mais ênfase e deixa ainda mais interessante a cena da pedra, né? Porque ela é um momento de respiro, né? Você tá vendo mil coisas, tudo acontecendo, de repente para e são 2 pedras e você fica um tempo lá com um diálogo, mas ao mesmo tempo, né, sem nada, assim. E ele é um filme muito bom de se ver uma segunda vez, né? Sim. Justamente porque é quando você, né, tipo, já sabe da história, já acostumou com os personagens, e aí você começa a prestar atenção nos detalhes e até entender um pouco, entender melhor não, mas assim, absorver melhor, né, essa ideia do multiverso, essa ideia de que eles estão trocando, tipo, a maior parte das cenas no prédio da Receita, né, na verdade não é no prédio da Receita no universo principal, é uma espécie de espaço paralelo que o Waymond Alpha criou, né? E isso é uma coisa que às vezes não fica tão claro, assim, eu acho. Ou às vezes, ou não que não fica claro, mas a gente se perde, porque é tanta coisa, né? É tanta gente, tanta coisa, tanto não sei o que, e ainda, além de tudo, as piadas, e você dá risada dos caras lutando com um treco enfiado no reto, né? Então. E o dedinho forte? E o dedinho forte? Com músculo, o dedinho com bíceps. Nossa verdade, senhora, esse é o multiverso da loucura que a gente queria, entendeu? Isso é muito bom, né? Isso que é. Mas é legal isso, a segunda vez que você vê, você consegue captar algumas coisas, você consegue até absorver melhor as mensagens, eu acho. Sim. Quando um filme permite que você absorva mais ao ver mais vezes, acho que ele se torna mais interessante, né? Isso mostra como ele é rico, né? Assim, nas suas ideias, nas suas propostas e tal, né? Até por ele ser tão frenético, eu acho bom que ele seja didático. É verdade. Ele dá uma equilibrada boa pra seguir as coisas, sabe? E o filme aproveita que a Ellen esqueci a palavra, acho que é a orelha, né? Que ela não sabe de nada e tem que explicar as coisas pra ela. Tem hora que tem as coisas positivas bem encaixadas. Faz sentido na história. Tem que explicar pra ela e a gente descobre junto com ela. E deixa eu perguntar pra vocês. Ali no filme a gente tem, quando a gente entra no terceiro ato, né? Efetivamente, e aí as coisas vão se caminhando por uma conclusão ali e tal, a gente começa a perceber essa Evelyn tomando consciência de algumas coisas, né? Então a gente tem ela percebendo, né, do amor que ela sente pelo Waymond. A gente começa a ver ela também percebendo como é importante ela aceitar também, né, a filha como a filha é e tudo mais. Então a gente tem vários momentos assim. Eu queria saber o que vocês acharam, ou como que vocês viram o lance, né, da rosquinha, porque a rosquinha é o grande portal ali que vai destruir tudo e tudo mais. Como que vocês analisam esse elemento pro filme, assim? Como que vocês viram esse negócio da rosquinha? Cara, primeiro o lance que a gente tava falando de que pra ela tava bem niilista, como o Dani disse, né? Tipo, nada importa. Então, não interessa, o objeto não precisa ser uma coisa mega importante, uma rosquinha resolve tudo, sabe? Acho que faz parte disso. Eu acho que é um contraste visual interessante com os olhinhos, os googly eyes, sabe? Sim. Que o marido colocava, que é meio que o oposto, saca? A rosquinha era preta, com um furo no meio que brilhava, parecia branco, e o olho é diferente, então era a antítese da coisa. Não sei se eu tô viajando na maionese aqui, mas eu fiquei com essa impressão. Eu acho que a rosquinha é basicamente, literalmente o título, né? É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, então ela fala, né? Eu coloquei tudo lá, e, né, tipo, coisas e absolutamente tudo que existe no universo. Então acho que tem essa ideia do buraco negro, né? Que suga tudo, suga e suga energia e te leva para pode ser a antítese dos googly eyes, mas a antítese também do próprio ideia do multiverso. O multiverso é muita vida, são todas as possibilidades. E esse aqui é a nulidade, né? Tipo, não tem possibilidade porque não tem as coisas vivas acontecendo, é tudo sendo sugado. Que acho que é pra onde ela estava indo, no sentido de que a vilã seria a solução que ela encontrou depois de ver tanta coisa, saber de tudo, conhecer tudo. A solução que ela encontrou foi quase que a implosão desse multiverso, né? Acho que por isso que eu disse que eu vi como antítese dos googly eyes, porque, por exemplo, quando ela coloca o olho na testa, é como se fosse o terceiro olho, né? Ela abriu a mente, ela tá ciente de tudo, ela tá... É quando ela se
se encontra de vez, né? Que ela tem a total mudança de perspectiva. E a rosquinha era onde a vilã queria ir, na verdade, pra morrer. Que ela tava depressiva porque nada importa. E só nesse momento que a mãe chega nesse final da jornada dela, que representa isso com o olhinho na testa, é que ela consegue trazer a filha de volta, porque essa filha que virou vilã, né, a filha que foi criada sendo muito pressionada pela mãe, parece uma jornada simples de que tudo que ela precisava era a mãe do lado dela, e ela teve isso nesse finalzinho. Acho que aí que eu vi mais a antítese, digamos assim. Eu também enxergo a rosquinha ali, né? Eu concordo com o que o Daniel falou ali sobre muito a questão do buraco negro, essa coisa, né, que suga, que destrói, onde ela coloca tudo. E também é muito banal, né? É uma rosquinha. Eu acho que também tem toda essa questão. O grande inimigo, né? Ou assim, a grande ameaça do filme, ela é uma rosquinha, sabe? Aquela coisa super banal, super do dia a dia. Chega a ser até ridículo, né? Pensar que uma rosquinha daquelas tinha tanto poder de destruição e tanta dor, porque ela coloca tudo ali, né? Ela vai, como o Bruno lembrou, ela vai ali pra morrer, né? Ela quer se destruir, né? Ela não quer mais sentir nada porque nada importa. Mas pra mim é a banalização, né? Porque é uma comida, é uma rosquinha, sabe? É uma coisa muito, muito boba. Like you said, maybe there is something out there, some new discovery that will make us feel like even small pieces of shit. Something that explains why you still went looking for me through all of this noise. And why, no matter what, I still want to be here with you. I will always want to be here with you. Eu achei interessante esse negócio que o Brunão falou aqui pra gente sobre o lance de ser o oposto, né, dos googly eyes aí e tal, que são aqueles olhinhos que ficam, né, com a pupila solta. Pelo seguinte, para além daquilo que eu tinha falado, né, que foi aquele lance da rosquinha como um simbolismo, né, também do próprio vazio que a Joy tá sentindo, né, o vazio interno dela e tal. Eu acho que a rosquinha acaba tendo várias metáforas, assim, e uma delas é que, por exemplo, esse lance dos olhinhos que o Bruno falou agora, ele falando, me veio isso, é isso, né? Porque quem implanta os olhinhos nas coisas é o pai. E o pai é o personagem mais leve ali deles, né? É o que fala sobre a gentileza, é o que fala sobre cuidar do próximo, é o que fala sobre amor, é o que pensa no carinho, né? E tal. E ele é um cara que ele tem o seu interior preenchido. O que ele não tem é o seu exterior preenchido, né? Ele não se sente conectado ali com as pessoas ao redor dele. Então realmente é uma antítese, né? Você acaba tendo duas visões para o mesmo ponto. E outra metáfora também possível aqui, que eu acho que a gente pode fazer em relação à rosquinha, é que a gente nunca vai ter tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então as questões do arrependimento, as questões do medo de perder oportunidades e não sei o que e tal, são coisas que às vezes prendem a gente, que podem nos destruir se a gente ficar alimentando esse tipo de coisa, porque isso pode gerar depressão, tristeza e tudo mais. Então assim, não é um caminho bacana para se seguir, sabe? Então essa ideia de que a gente quer muito e a gente fica querendo muito todas as coisas ao mesmo tempo, a gente quer fazer tudo e conversa muito inclusive com o nosso estilo de vida hoje em dia, né? A gente tá super conectado, tá sempre recebendo informação de todos os lados, a gente quer fazer tudo. Eu quero fazer o curso do roteiro, eu quero fazer o curso de astrofísica, eu quero fazer não sei o quê. Você quer fazer quer fazer ler todos os livros, ler todos os livros, as séries. Exato, e não dá para fazer tudo isso. É uma rosquinha, sabe, que vai te consumir, que vai te destruir, porque se você ficar dando força para isso, realmente
isso vai trazer para você uma desesperança. E o que eu acho interessante é que no início do terceiro ato, quando ela é apresentada pra Rosquinha, né, e aí ela olha pra Rosquinha, até tem uma cena que a pupila dela dilata, você vai pra dentro da pupila e tal, é um momento em que a Evelyn tá mais embaixo, onde ela tá numa desesperança, assim. Então ela assina, né, o divórcio com o Waymond, e aí ela assina e tipo entrega pra ele. Num outro universo ela mata o Waymond, num outro universo ela tá se divorciando lá, né, da Deidre, que no mundo lá das mãos de salsicha. Inclusive essa cena, ela é triste, porque tem uma... ela é triste, tem que deixar isso bem claro, porque elas estão se despedindo e tudo mais. Só que é muito engraçado, porque elas têm a mão de salsicha, então elas usam o pé pra fazer as coisas, né? E aí ela tá fazendo um carinho na cabeça da Evelyn, porque ela tá indo embora, o relacionamento delas, né, deu errado. E aí ela tá segurando a mala em uma mão, mas tipo meio que no antebraço assim, porque ela não tem mão, né, não consegue segurar a mala. E ela tá levando também uma mala de rodinha. Só que como que ela vai levar a mala de rodinha? Daí a cena é ela acariciando a cabeça da Evelyn, aí ela passa na frente da Evelyn com essa mala no antebraço e pulando num pé só, porque a mala de rodinha ela tá levando com um dos pés. Então é uma cena triste, tipo a música é triste, é tudo triste. Só que a cena assim, por si só, assim, só essa cena ela é muito engraçada, mas enfim, fiz um parênteses gigante aqui, né? Mas tudo bem. Mas esse é um momento de baixa da Evelyn, sabe? Tipo, ela tá triste, ela tá vendo tudo ruir e tudo mais. E aí, logo depois dessas cenas de baixa, né? Que ela tá vendo tudo acontecer, até o Guaxinim tá saindo na jaula, tipo, tá tudo desmoronando. Só que daí chega um momento que quando ela percebe que ela matou, né, ali o Waymond, quando ela tem aquela conversa sobre o universo em forma de rocha e tal, ela começa a perceber que as coisas fazem um sentido, né? Para onde as coisas caminham, elas fazem um sentido. E isso é uma frase que o Waymond vai falar para ela, inclusive no começo do filme, que ela fala, ele pega e fala para ela que são as pequenas atitudes, tudo que ela faz, que são as pequenas coisas que trazem ela até aquele momento. Então ela começa a tomar consciência de que, tipo, ela também faz parte das coisas que dão desesperança para ela, e que se ela mudar a atitude, ela vai conseguir, né, aproveitar mais a vida dela. Então, tipo, o caminhar desse terceiro ato é interessante, e por isso que eu acho que essa coisa da Rosquinha acaba sendo justamente isso, um símbolo, uma metáfora para junção de tudo ao mesmo tempo, que a gente não dá conta, né? A gente simplesmente não dá conta. É humanamente impossível a gente dar conta de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não dá. Deixa eu abrir outro parênteses, já que você falou das mãos de salsicha, que ele o jeito que isso explica como a evolução do humano chegou na mão de salsicha foi fazendo uma referência a 2001, né? Como se os primatas com mão de salsicha matassem os primatas com polegares. E eu gosto muito também, já que a gente tá falando dos dedos de salsicha, né? Já que esse é o tópico, como tem aquela questão dela tocar piano com os pés, né? Sim. É uma cena engraçada, assim, né? Porque, tipo, não tem como tocar piano com aqueles dedos, né? São dedos longos. E, gente, bem, são salsichas, né? Ok, não precisa explicar muito além disso. Mas eu acho que pode ser um momento bem engraçado, né? Você pode até falar, nossa, ridículo. Mas tem uma mensagem ali, né? O filme inteiro tem essa mensagem, né? A gente dá um jeito, a gente se adapta, né? Às vezes as coisas não são como a gente pensa que elas são na nossa realidade dos dedos, né? Que nós temos esses dedos, mas para elas aprendem de uma outra forma, né? Elas dão um jeito de ainda tocar piano. Eu achei muito legal, assim, eu ri muito quando ela vai tocar piano com o pé, mas eu falei, nossa, gostei demais dessa ideia, né? Foi muito, muito engraçado e muito sutil ao mesmo tempo. Sim. Fiquei me perguntando se eles fizeram, como que eles fizeram a cena, porque tem pessoas que tocam o piano com o pé, né? Assim, geralmente Sim. pessoas que não têm braço e tal. Então talvez eles tenham, sei lá, chamado alguém pra fazer um dublê de pé, né? Assim, não sei. Mas de qualquer maneira é interessante, né? Pensar.
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei interessante o fato do nome da filha ser Joy. Sim, né? é verdade. Nem divertidamente, Joy, alegria. Uhum. E o filme inteiro é uma busca. A filha não tá feliz, né? Porque não tem uma mãe do lado dela, e a mãe tá o tempo inteiro sem a filha, sem Joy. E as duas estão na merda, né? Estão meio depressivas no começo do filme, principalmente a Evelyn com aquela frustração sobrecarregada, o casamento não tá bom, o relacionamento com a filha não tá bom, o trabalho não tá bom, com o pai não tá bom, tá nada bom. A filha, principalmente a Jobuto, a gente não vou lembrar, a vilã principal. No final das contas, você descobre que ela quer a rosquinha para ela deixar de existir, porque ela não vê mais motivo em nada. Ela quer destruir a alegria, quer destruir Joy. Eu achei interessante a metáfora do nome dela, Sim. que no fundo é uma busca para estar de bem com Joy, com alegria. E eu gosto também, além disso que você falou, é super legal realmente, assim, tipo, o nome dos personagens, que às vezes pra gente, né, tipo, com o português a gente não percebe isso de imediato, mas isso que você falou faz muito sentido realmente. E outra coisa que eu acho também muito interessante é que, como ele divide o filme, né, por partes, então você tem qual que é a primeira parte? Everything, depois Everywhere e a última parte que seria All at Once, exato. É a parte, tipo, são os 10 minutos finais do filme, tipo, e depois já sobe direto o letreiro. Isso eu achei muito legal também, ele pegar a última parte, que é assim, tudo ao mesmo tempo, tipo, isso ao mesmo tempo, e aí nesse momento a gente não tem mais a viagem no multiverso. É só a vida cotidiana, sabe? E aí, tipo, essa metáfora também é muito legal, porque daí, ali, ela já tá em paz com a sua Joy, né? Tipo, ela já encontrou a paz com a sua própria alegria, ela já tá em paz com o marido, já tá em paz com o pai, ela tá indo renegociar de novo, né? A questão lá dos impostos e tal, e depois daquilo, a gente não tem mais nenhuma viagem no multiverso. Então, essa coisa de tudo ao mesmo tempo, né? Que é a última parte, ser só o trechinho final, de novo faz essa metáfora com a vida, com a nossa vida cotidiana. Já está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Se a gente for pensar de uma maneira filosófica e até, né, pensando numa visão mais macro, a gente está falando de as coisas sim estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem pessoas passando fome, a gente tem pessoas super ricas, a gente tem pessoas consumindo muita coisa na internet, a gente tem pessoas que não têm acesso à internet, a gente tem pessoa que está fazendo faculdade, pessoa que está na escola, pessoa que está tendo filho, pessoa que está morrendo, sabe? Tá tudo realmente ao mesmo tempo. Então, tipo, o mesmo tempo ele já existe. O que a gente ainda não consegue fazer é ter tudo, porque isso ninguém nunca vai ter, e estar em todo lugar ao mesmo tempo. Isso realmente é fisicamente, inclusive, impossível, né? Então eu achei muito interessante, tipo, até esse corte que eles fizeram das partes, porque faz sentido. De novo, é uma metáfora que o filme traz e que funciona muito bem. E que traz tudo que tem no diálogo, naquele diálogo super bonito entre elas, né? Sim. Porque a Joy fala, né, assim, se você pode estar em viver tantas vidas onde eu sou muito mais do que isso, porque ela tá se achando uma filha ruim, uma filha que é uma bagunça, né, porque ela tá vivendo aquele momento de drama na vida dela. Ela fala, se você pode, por que você vai escolher e tal, né? E aí ela, sei lá, ela fala isso, né? Fala, a gente aqui vive só uns pedaços de tempo que não fazem sentido. Daí ela fala, então eu vou aproveitar esse tempo, esses pedaços de tempo com você. Então acho que é isso, assim, no fim, né? É essa mensagem da ideia do aproveitar aquilo que você tem ao seu alcance, né? É essa evolução da Evelyn, né? De ela falar, então vou encontrar o sentido, encontrar a beleza naquilo que eu tenho ao meu alcance, porque eu tenho isso ao meu alcance, né? É como se esses momentos fossem um pouquinho ver o mundo com o googly eyes, né? De um jeito meio alegre, meio bobo, que ela no começo descartava, falava, chega desse negócio, não gosto disso. E acho que é bem isso, né? Dela aceitar, né? Esse presente como aquilo que tá dentro do alcance dela e tudo mais. E é legal também pensar como que essa evolução dela
tá alinhada com a dos outros personagens, né? Assim, durante esse mesmo processo que ela ganha essa percepção, o marido dela resolve que não quer mais se separar, porque ele tem a percepção dele. A filha dela também dá uns passos no sentido de encontrar o próprio caminho, né? E deixar de se sentir essa confusão que ela sente, né? Então acho bem legal isso, assim, como que o filme vai nesse caminho. Tudo isso que você falou, Rafa, conecta com esse diálogo, né, que elas têm, assim, que é um dos momentos mais bonitos. E que é isso, poderia ser meio que quase um finzão, mas o filme dá essa esticadinha e tá tudo certo, eu não tô reclamando, mas tô só dizendo que ele tem quase que esse clímax um pouquinho antes, né, uns minutinhos antes. Esse filme me pegou muito nessa parte de ter essa sensação de que tá tudo ruim e nada vai dar certo, nada interessa, porque esse período de pandemia e coisas que aconteceram no Brasil e na minha família me deixaram com essa sensação, e eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico e tudo, e tá dando bem certo, mas ver isso no filme, ver ela chegando num tipo de luz no fim do túnel, né, de enxergar uma solução, foi muito tocante pra mim. Sim. Isso me ganhou muito nesse filme. Sim, é verdade. É um filme, ele é sensível, né, você ri com ele, você chora com ele. Exatamente. Ele desperta várias emoções, né, isso é interessantíssimo mesmo. Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá as dicas para você ouvinte fazer alguma coisa interessante aí durante sua semana, né? Apesar do filme passou muito rápido, ele já saiu do cinema, vocês sabem? Ainda não, mas infelizmente no Brasil ele não fez o mesmo sucesso que nos Estados Unidos, então ele meio que deu uma caidinha, sabe? Tipo, eu lembro que ele estreou aqui em já vários saiu, horários, né? Que agora já saiu, mas assim, da primeira pra segunda semana foi de 5 horários pra 1, sabe? Exatamente. Então, infelizmente. Mas ainda tecnicamente ainda tá, você ainda consegue ir assistir o filme no cinema. Então essa é uma primeira dica, se você tiver oportunidade, vai assistir o filme no cinema, porque é um filme que merece ser visto numa tela grande, né? Esse é um bom plano de detalhe, assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo numa tela grande, com bom som e tal, vai fazer muita diferença. Mas para além disso, temos outros planos de detalhes aqui, outras dicas para você. Dani, vamos começar com você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano de detalhe? Cara, eu vou indicar hoje, eu vou sair um pouquinho de indicar o série e vou indicar uma música. Opa! Na verdade, 2 músicas, assim, né? Uhum. Então fica como 2 dicas aí, mas tem uma historinha, assim, pra dar essa dica. Porque, assim, eu descobri essa música vendo algum vídeo estilo TikTok, acho que foi em alguma outra rede social, com uma música que eu achei muito legal. E aí eu fui pesquisar ela e descobri que ela viralizou muito no TikTok, inclusive, no comecinho de 2020, assim, sabe? Aí uma galera fez remix e cantaram juntos e muita gente fazendo versões e tal. E essa música, na verdade, é uma música antiga, bem antiga, que foi adaptada por um cara da Escócia que cantou ela só batucando no violão. O nome da música é Wellerman. E ela hoje já tem uma gravação super chique, o cara virou cantor famoso, assim, com clipe e tudo mais. Então o nome do cantor é Nathan Evans. E essa música, Wellerman, também tem o nome de Sea Shanty, porque ela é como se fosse um cântico dos mares, né? Uma música... Nossa, agora eu sei do que você tá falando, isso tá no TikTok toda hora, realmente. Então, e assim, é uma música muito legal, porque ela é uma música realmente que foi composta há muito tempo atrás. Teoricamente, ela não é um cântico dos mares, ela é uma balada, enfim, tem as técnicas, mas ninguém se importa com os termos técnicos. Mas, enfim, é uma música muito legal, assim, tem a versão dele, mas tem 1000 outras versões, tem versões mais antigas de outras bandas, na época aqui, né, de bandas mais
menos famosas antes dessa música estourar. E dentre as músicas que esse Nathan Evans colocou no CD dele, no álbum dele, enfim, tem uma que é talvez mais legal que essa Wellerman, que eu também queria indicar, que é uma música que chama The Last Shanty, que seria o último canto dos mares, assim. E é uma música, daí tem a versão dele, que ele fez, mas ela é uma... Tem uma outra banda que toca essa música, que faz uma versão muito, muito legal, que é a Derina Harvey Band. Canta com outro ritmo, até com um verso a mais e tal. Eu acho que também é uma música de outro compositor, enfim. Mas tanto a versão do Nathan Evans é muito divertida, quanto a versão desse Derina Harvey Band. E a letra dessa música é meio que dizendo que não existem mais marinheiros nos dias de hoje. É muito bacana, assim, porque a letra fala justamente isso, como que meu pai falava que era muito difícil a vida de marinheiro, e daí ele fala assim, mas um marinheiro não é mais um marinheiro hoje, né? E aí ele vai descrevendo coisas, tipo assim, antigamente se dormia mal, hoje, tem umas caminhas no navio. Antes tinha motores, aí tem uma parte que ele fala, como que é, que a pessoa que coloca, né, aquele carvão, o carvoeiro do navio, não existe mais. Então a música fala disso, né? Ele não fica mais fazendo isso, porque os navios não são mais movidos a carvão. Mas a letra é muito, muito bonita, muito gostosa de ouvir, sabe? Tanto as duas versões, e deve ter outras também e tal. Então eu queria indicar essas duas músicas, e aí quem gostar e quiser ouvir mais músicas meio folks e meio antigas desse tipo, ou com esse clima de navio, assim, sabe? Sei lá, de piratas, pode curtir outras músicas, porque tem várias e é bem legal. Muito bem, tá aí. Então, músicas. Temos alguém que está precisando ir à praia, hein, Dani? Também, nem pensei nisso. Ou entrar num barco, né? Algum lugar longe. Pois é. Brunão, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe pra essa semana? Cara, primeiro, o Dani até viu comentar no Twitter, eu queria indicar a série Ruptura, Severance, da Apple TV+, porque eu vi o último episódio da temporada e era de noite, e termina num cliffhanger e é tão bem construído, eu não consegui dormir. Tipo, eu fiquei com adrenalina, fiquei vidrado. Eu demorei uns 3 horas pra me acalmar e dormir, de tanto que a série mexeu comigo, principalmente no último episódio. E a série critica muito capitalismo e cultura de escritório nociva. É bem legal, vale muito a pena. Muito bom. Eu queria indicar uma artista brasileira, ela é desenhista, que é a Sarah Shibi. Achei ela como Sarah Shibi Arts. E ela é bem especializada em traço de anime, mas eu acompanho ela desde quando ela começou, eu vi ela evoluir e na artista incrível que ela é hoje. Então, para quem precisar de alguma ilustração ou só para seguir, ver umas coisas bonitas mesmo, eu recomendo a Sarah. Bom, muito bom, olha aí que legal. Então tá aí, dicas muito boas aí do Bruno. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, ficou com dúvida, como é que escreve, onde é que tá, não sei o que e tal, entra lá no post desse podcast, vai estar tudo descrito lá, se você ir lá, clica em cima e você vai ser direcionado pro que a gente tá falando aqui. Gabi, você estreia aqui no podcast, a gente sempre pega o caderninho aqui para anotar, porque a gente já tá pronto para coisas novas. Bem, né, eu gosto muito de cinema de horror, né, tem um podcast sobre cinema de horror, meu mestrado e doutorado são sobre cinema de horror, então assim, a minha vida meio que orbita ao redor do horror, então eu resolvi trazer algumas recomendações do gênero, né. Eu ando pensando muito nos últimos tempos, assim, refletindo sobre aqueles filmes que conseguem aterrorizar, mas também nos deixar melancólicos, sabe? Eu gosto muito desse tipo de horror, assim, né? Que mistura um pouco de drama, um pouco de susto, né? Eu, pessoalmente, gosto e consumo muito esses filmes e séries onde os fantasmas são melancólicos ou eles têm alguma história por detrás, né? Vide a Mansão Bly, né? A série, né, do Mike Flanagan, ou o próprio Missa da Meia-Noite, que não é de fantasma, mas também fica essas 2 recomendações. E hoje, antes da gente gravar, eu tava pensando muito em um filme que chama Relíquia Macabra. Não sei se vocês já assistiram aqui. Ele chama Relic, em inglês. Ele é dirigido pela Natalie Erica James. Ele é um filme de 2020. Ele é bem recente. E ele aborda o envelhecimento. E ele é um filme muito sensível e muito bonito e, ao mesmo tempo, muito
aterrorizante, sabe? Ele tem uma premissa muito simples, né? A matriarca de uma família desaparece, então a filha, né, e a neta vão até a casa dela para descobrir o que está acontecendo, né? E lá elas chegam na casa, uma casa mais isolada, e descobrem que, por exemplo, a casa está trancada por dentro, tem mofo na casa, né? O que está acontecendo ali. E o filme aborda muito, né? O envelhecimento das pessoas ao nosso lado, os nossos entes queridos, né? Esse processo. É um filme que eu gosto muito, eu acho ele muito bonito, assim. Ao mesmo tempo tem algumas cenas bem características do horror, assim. Então eu acho que essa é a minha recomendação. Boa, muito bom. Eu ainda não vi esse filme, mas eu tava bem curioso pra ver ele, sabia? Tem até RDM Cast sobre, desculpa o jabá, assim, mas... Não, por favor, tem que fazer mesmo. Eu gosto muito desse tipo de história, assim, onde tem uma melancolia por trás, sabe? Eu assisti esses dias de novo O Orfanato do Baiona, né? Que é um filme ali de 2007, que também é outro que traz toda essa questão do triste e do horror, né? Assim como A Espinha do Diabo, do Guillermo del Toro. São filmes que eu gosto muito, assim. Legal. Só um adendo. O título Relíquia Macabra também foi colocado, foi um título alternativo de um clássico do noir, né, que é aquele Falcão Maltês. Então, quando ela falou a Relíquia Macabra, eu já pensei no Falcão Maltês, mas é o mesmo título. Talvez eles tenham, né, esse mesmo título, né, mas quem for procurar, o título em inglês é Relic, né, então às vezes fica até mais fácil achar pelo título em inglês. Só falando porque é curiosidade, mas acho que é fácil de ver se o filme é de 2020 ou de 1940. Eu acho que vai ter uma pequena diferença aí. Uma diferença. Muito bom. Bom, para fechar aqui o plano detalhe dessa semana, eu trouxe aqui para vocês um filme que eu assisti recentemente, tá na Netflix, um filme light, para quem quer dar aquela relaxada e tal, né, que é o Arremessando Alto, filme aí que tem o nosso querido Adam Sandler atuando, né, no papel principal, Queen Latifah. Então, assim, é um filme light. O que eu gostei desse filme é que, assim, o Adam Sandler, ele tem feito papéis um pouco mais densos, assim, sabe? Ele não tem, ele ainda faz, né, aquelas coisas, aquelas comédias mais pastelonas e tudo mais, mas aqui ele tem feito esse papel mais denso. Então a gente vê ali a história de um olheiro, né, que trabalha num clube de basquete nos Estados Unidos, e ele é incumbido de procurar um jogador que vá entrar pra NBA, vai virar um grande sucesso e tudo mais. E aí ele consegue encontrar um cara, sabe, daqueles no interior de um país, na Europa, não sei o que e tal, traz o cara pros Estados Unidos, treina ele e tal, e ajuda ele a tentar entrar na NBA. E aí o filme tem um monte de personagens icônicos do basquete. Então, pra quem gosta de basquete, principalmente, vale muito a pena. Inclusive, o ator, né, que faz ali o jogador que tá treinando pra entrar e tal, ele é um jogador profissional. Aí eu não vou saber dizer o nome inteiro dele, mas é alguma coisa do tipo Juancho Hernan Gomes, um negócio assim. Posso estar pronunciando completamente errado, mas esse é o nome dele. Ele é um jogador. E recentemente, inclusive, ele foi demitido do time que ele estava. Então, não sei se é um jogador muito bom na vida real. Agora, no filme, o cara é o Ronaldinho do basquete, entendeu? Então, vale a pena aí pra quem quer assistir um filme um pouco mais leve, tem essa densidade, né, que o Adam Sandler traz, mas não é também, nossa, que coisa densa aqui, sabe? Ai, vou sair e vou chorar e tal. Não é nada disso. É um filme pra dar uma relaxada.
Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 467, batemos esse papo aqui sensacional sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Filme que ganhou nossos corações, acho que deu pra perceber aqui pelo papo que todos nós gostamos do filme, que é um dos filmes que chamou a atenção. Deixa eu perguntar pra vocês, como cinéfilos que são e palpiteiros também que são, vocês acham que esse filme tem alguma chance em grandes premiações cinematográficas ou não? Eu gostaria que sim, mas, por exemplo, o Oscar, como tá faltando meses, se não tiver um lobby muito pesado, não vai, mas por mim, tava lá melhor filme, roteiro, direção, atuação, tava uma festa toda lá. Edição, meu Deus do céu, você merece uma indicação de edição. Sim. Não, eu acho que qualquer coisa vai ser merecido, mas eu acho que ele deve ser lembrado em alguma coisinha ou outra, sabe? Uma edição, talvez talvez mais técnica, né? Não, talvez até pra Michelle Yeoh, sabe? Sei. Ela ser lembrada seria muito legal, e acho que existe essa tendência, mas realmente vai precisar de uma campanha chegando perto lá, porque o povo vai ter esquecido, né? Eu assino embaixo o que o Daniel falou, eu acho que se for lembrado vai ser uma lembrança talvez mais tímida, infelizmente, né? E tem toda a questão do calendário, né? Como o Bruno levantou. Não sei, assim, talvez em alguma categoria mais técnica, né? Pode ser. Bom, é isso, gente. Queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Foram incríveis, essenciais aqui pra gente fazer esse podcast, né? Não poderíamos ter feito esse podcast sem vocês. Então, Brunão, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Deixa as suas redes sociais, o canal, como é que as pessoas fazem pra chegar até você, né? Como que a gente faz aí pra consumir mais coisas de Bruno Passos? Primeiro, gente, obrigado pelo convite. Que nem eu falei, conversar de cinema é a minha coisa favorita. Eu vou roubar uma fala da Evelyn, vou adaptar. De todos os universos que eu poderia estar, eu só quero estar aqui conversando de cinema com vocês. Nossa, ganhou ingresso pra podcast futuros agora, depois. E, gente, pra quem quiser conversar de cinema comigo, me acha em tudo que é rede social. Eu tô como Passos Nerds. Eu sou mais ativo no TikTok e no YouTube, onde eu posto mais, né? Mas eu troco mais ideia mesmo no Twitter e no Instagram. Mas me procura, vamos conversar de filme, que é bom demais. Bom demais, é isso aí. Valeu, Brunão, muito obrigado de novo. Gabi, obrigado também pela sua estreia aqui com a gente. Espero que você possa voltar mais vezes. A casa tá aberta para você. Quando quiser, vem aqui falar de terror com a gente. A gente vai adorar também. É só me chamar que eu venho, gente, de verdade, assim, falou cinema de horror, eu se falar 3 vezes eu apareço, entendeu? Boa, muito bom. Gabi, diz pra gente também, quem quiser acompanhar seu trabalho, querer, né, escutar seus podcasts, fala também aí de onde te encontra, suas redes sociais e tudo mais. Então também queria agradecer de novo o convite, foi muito legal conversar com vocês, espero que seja a primeira de muitas vezes, né, já tô me convidando para os próximos episódios, sou entrona. Pra quem quiser acompanhar o meu trabalho, né, eu sou podcaster lá no RDM Cast, como eu disse, é um podcast que sai toda quinta-feira falando sobre horror, principalmente filmes e séries. A gente tá em todas as redes sociais, no Twitter e no TikTok como RDMcast e no Instagram como República do Medo, e a gente tem até um site onde tem artigos, críticas, que é o republicadomedo.com.br. E para quem quer acompanhar meu trabalho fora do RDM, né, como produtora de conteúdo, eu tô no Twitter, no Instagram e também no TikTok com o mesmo usuário, que é Gabi M. Laroca com 2 Cs, né? Então lá eu dou indicações de filme, converso sobre cinema e falo mais sobre essas outras coisinhas. Muito bom, tá aí. Obrigado, Gabi, de novo. Dani, obrigado também por mais um podcast. Dessa vez especial, né, Dani? Porque tivemos aqui filme de Daniels com um comentário de Daniel. Muitos Daniels. Olha só, quando minha mãe tava grávida, ela chegou a considerar me chamar de Daniel também. Então você tem mais Daniels ainda. Nossa! É um Daniel honorário, assim. Boa.
Boa. Não, então, muito massa. Até pensei zoando, falei, esse podcast vai ter 1 segundo de duração, né? Porque o Rafa vai editar, vai colocar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e aí vai ficar, tipo, todas as falas juntas, assim. Mas enfim, brigadão, Bruno, por ter participado aqui. Gabi, brigadão por ter aceitado o convite, ter topado gravar com a gente. Lembrando, todo mundo, a gente nem citou, né? O filme da A24, da A24, então sim, filme aí pra ficar a produtora queridinha do Cinéfilos. E é isso, gente. E que fique a lição. Espero que pra todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast até o final, fique a lição do filme, né? Se todo mundo tá vivendo, né, uma luta que você não conhece, então seja bondoso com todos e até semana que vem. É isso aí, muito bom. O podcast Cinemação 467 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.